Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast ao lado do meu amigo e sócio Ramon Dias. Hoje com a mesa cheia. E não tirou de podcast também, né? Fazia tempo isso, mas é legal, hein? Pô, tava tirando a teia da mesa aqui. E animado, pessoal, porque hoje vai ter muito conteúdo bacana pra você que vive desesperado com etapas de concurso, com injustiças de concurso. Mas antes eu tenho que apresentar pra vocês aqui o filho do podcast. Nasceu, Ramon. Nasceu o filho do podcast. Que é esta obra publicada pela Juspod, o Estratégia de Aprovação em Concursos Públicos. É uma obra que eu coordenei junto com vários convidados do podcast, selecionamos alguns convidados especialistas em algumas áreas e criamos uma obra bem direto ao ponto, sem frescura e enrolação, para você aprender a estudar, fazer um cronograma de estudos, revisão, parte de mentalidade, padrões dos aprovados. É uma obra extremamente completa e revolucionária para você que está estudando para concurso público. Vou deixar o link na descrição. Quem que participou aqui? Vamos lá, tá aqui, ó. Alessandro Marques, Diego Pureza, Guilherme Guimarães, Gustavo Nogueira de Sá, que é do canal Bitolém, Hector Kenzo, Michael de Jesus, Núbia Oliveira, Rodrigo Lima, Ronei Araújo, que fala sobre nutrição, sono para os estudos, e o famoso, a estrela Thiago Pereira, né? Tá todo mundo aqui, nesse Dream Team aqui dos concursos públicos. O link está na descrição, galera. E agora, finalmente, apresentando os nossos convidados. Galera, olha, muita informação para você que morre de medo de injustiças em concursos públicos, ó. A apresentar primeiro o doutor Linson Rafael. Ele, inclusive, já foi concurseiro, ó. Aprovado 2 vezes na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aprovado na Polícia Penal de Minas Gerais, inclusive em primeiro lugar. Aprovado de primeira também na prova da OAB. E advogado especialista em concursos públicos. Ao lado da doutora Juliane Vieira, advogada especialista em concursos públicos há mais de 12 anos. Ambos ali num escritório extremamente moderno, voltado para ajudar a galera que está nessa preparação. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que hoje nós vamos conseguir, ao menos, ajudar, né? Sim. Vai ter muita informação importante. Muito obrigada. Vai ser um papo bom. Prazer. Ramon, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, viu, Diego? Diego Pureza. Tava pensando, cara, não tem como o cara ser ruim, né? Porque Diego Pureza é o nome desse, não tem jeito, cara. O cara é bom mesmo. Transparente. Sim. Não. Obrigado pelo espaço, viu? O canal de vocês é brilhante, eu acompanho já. E tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigado pela apresentação, a honra é toda nossa. Vocês vão agregar muito conteúdo aqui com a gente. Podem começar quem quiser. Como é que começou essa ideia de concursos públicos para vocês? Porque a gente vive num país de tradição em concurso público, mas nem todo mundo é filho de servidor, né? Todo mundo que tem esse contato. Como é que começou para vocês? Cara, eu tive, assim, na minha vida eu tive algumas escolhas, né? Assim, eu podia cuidar das empresas da minha mãe ou das fazendas do meu pai. Só que nenhum dos dois tem empresa nem fazenda. Meu pai é mecânico, cara. E assim, é uma profissão desvalorizada no Brasil. E minha mãe é do lar, cara. Então eu era um cara literalmente assim, classe pobre, vamos dizer. Né? Não vou dizer muito pobre porque também a gente não passava fome. Mas com pouco acesso a oportunidades. Sim. Goiás e o Centro-Oeste, às vezes as pessoas não sabem, mas ali por estar próximo a Brasília, a gente vive e respira concurso público demais. Aí é terra do concurso. É a terra. Muito, cara. Paga bem. Paga bem por Brasília, mas também paga bem e toma daqui, né? Porque o custo de vida lá é altíssimo. Altíssimo. Tá com a monte de valor. Isso mesmo. E lá, a gente tem muito concurso militar porque a base aérea de Anápolis, né? Hoje chama ala 1, ala 2, não sei. É uma das bases mais importantes do país, da aeronáutica. Então a gente vê muito militar. Moram muitos militares em Anápolis, em Brasília. Então, concursos militares principalmente lá. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela paga super bem, uma das polícias mais bem pagas do país. Sim. Então, e aí eu comecei, cara, eu era empacotador do supermercado. Caramba, Eu falei, cara, preciso sair disso daqui. E eu fui muito puxado pela minha família. Meu primo passou no concurso público primeiro, eu falei, cara, eu acho que isso daqui é legal. Só que eu vim de uma base muito ruim, de estudo, sabe? De escola pública mesmo. E aí eu aprendi a estudar depois. Então, quando eu comecei a pensar em concurso público, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu vou ser sargento de aeronáutica. Eu tomei uns 5 pau. Quando foi isso? Isso foi em 2001. Tem tempo. 2000, a faculdade de supermercado foi em 2001. E eu já estava estourando a idade para sair de aeronáutica. O edital falava não completar 23 anos até a data da matrícula do curso. Nossa. Eu já estava com 22, já tinha levado uns 5 reprovações. Concurso pesado. Falei, cara, eu vou no mais simples. Eu de Goiás, eu vi uns colegas indo para Minas Gerais. Porque hoje nós temos muitas vagas e a concorrência aumentou. Só que naquela época, tínhamos muitas vagas e o concurso era relativamente fácil.
Eram 1.200 vagas. Caramba. Se você acertasse ali um pouco mais da metade, eu falei, cara, eu vou aqui. Cara, burro igual eu tenho que ir nesse negócio aqui. E aí eu fui e passei, cara. E pra mim aquilo ali foi... Putz, agora eu passei. Libertador. Libertador, cara. Agora eu sou concursado. Só que, na contramão disso, eu sou um cara muito família. Goiás tem isso, né? E aí eu, cara, sofri demais longe de casa. E aí passei, fui embora. Aí eu fui embora pra Brasília estudar. Morei de favor na casa de um primo meu que já era saindo da aeronáutica. Largou a PM. Larguei a PM com 5 meses de curso de formação. Nossa. Caramba, bicho. Pode me chamar de doido, e não terminei. Nem foi pra rua. Aí eu fiz concurso não fui pra rua. Aí eu fiz concurso do Ministério da Fazenda. Foi o primeiro concurso fora de carreira militar que eu fiz. E eu fui aprovado no concurso do Ministério da Fazenda, só que eu não fui convocado, eu fiquei bem longe. Mas eu fui aprovado. Falei, cara, esse negócio de concurso é bom. Acho que sei fazer prova. Mas levei outra reprovação. E aí eu falei, cara, não tinha curso superior ainda. E eu já tinha feito alguns amigos em Minas. Falei, você não volta pra Minas? Lá vai eu de novo. Minas Gerais. Fez a PM de novo. Fiz a PM, passei de novo. Dessa vez com um pouco mais de dificuldade. Não tive ficado em 14º como na primeira. Mas fiquei ali em 600, 1.000. Falei, vou ficar, vou seguir carreira na Polícia Militar. Daqui eu vou ser oficial e vou continuar. E aí, cara, eu me formei, cheguei a trabalhar na rua. Era um cara operacional, gostava da rua. Trabalhei no tático móvel. Caramba. Trabalhei e fazia um bom trabalho. Eu me sentia um cara vocacionado para a Polícia Militar. E desenvolvi um bom trabalho, mas de novo pegava aquela questão ali da família. E aí já tinha conhecido a doutora Juliane também, que era de Goiás. A dona Maria falou assim, deixa eu te falar, você não dá conta, nós vamos dar conta de sustentar nós dois em Minas, não. Ganhava R$ 2.500. Nossa. Tirando os empréstimos, que a maioria dos servidores públicos tem. Consignado. Bastante remuneração de lá, né? Já aumentou bastante. Bastante não, cara. Tá 4 e alguma coisa, se eu não me engano, liberando 5, mas ainda é ruim olha o que eu tô falando agora, dessa vez, de 2010. Sim. O salário era R$ 2.500. E eu fazia empréstimo para poder ficar indo em casa, ver a família, ver a noiva, né? Aquela coisa toda. E policial, cara, servidor público, eles não estão fazendo nada, não, cara. Bora fazer um empréstimo ali, muito fácil. Você tá no caixa, eu não consegui nada. Você vai no caixa eletrônico, cai na hora esse dinheiro. É bom demais. Tá doido. Que é um dos problemas, né? Inclusive, podemos falar sobre isso hoje. Os clientes super endividados, de fato. Viram reféns do cargo, né? Reféns do cargo, depois não conseguem nem sair. Porque o cara passa, já tem uma conta legal no banco, já começa a oferecer os empréstimos. Eu ganhava 2.500, mas meu crédito era de 30, então eu ganhava 30. Não interessa, eu ganhava 30. Ganhava 30 é bom. Ganhava até que colocar perder de vista. Quanto você ganha? Cara, eu vou ver aqui meu cheque especial. E eu encarava isso porque eu precisava também, porque eu não estava dando conta de manter. E ela estava falando para você no início, ela já estudava para concurso e para OAB. E o pai dela já era advogado. Falou, não, filha, faz para OAB. Eu falei, não, você vai mexer com a OAB não, você precisa passar no concurso. Pra gente bancar a gente aqui em Minas. Você? Eu para OAB. Falei, não, você precisa passar no concurso. E eu, na minha imaturidade, falava isso pra ela, não esqueça esse negócio de advocacia, isso aí não vai dar certo, não. Advogar é furada. E passa no concurso aqui pra gente viver em Belo Horizonte. Sim. Só que aí aconteceram outras coisas no meio do caminho. Ela acabou perdendo o pai dela de uma forma ruim. E eu já tava meio pesado ali, morando. Meu pai tendo que me ajudar no final do mês, me emprestando carro pra eu viver. Falei, cara, puxado. Eu preciso ir embora daqui. E a contragosto, assim, eu lembro de quando eu tava indo embora, assim, era um mezanino, o coronel me chamou, falou, Linson, onde você pensa que você vai? Aí eu falei assim, eu tô indo embora. Eu falei, tô indo embora não, você me respeita, você ainda é militar. Tô posição de sentido e vem aqui. Eu falei, nossa, que raiva, hein? Tem muitas coisas de ego, né? Cara, eu falei, bicho, o que esse cara quer? Cara, eu quero ir embora, eu não aguento mais. E ele me chamou e tava todos os militares, estavam fazendo reunião, não por mim, estavam todos lá, os comandantes de companhia. Então nós estamos aqui reunidos, você é um bom policial e nós não queremos te perder. Nós queremos te transferir para Uberlândia, que era a 400 e poucos quilômetros de Anápolis. Só que eu já tava pedindo isso há muito tempo, Ramon. Sim. E os caras não me deram, já tava decidido ir embora. Eu falei, olha, eu agradeço, mas eu tô decidido a ir embora. Você é por causa de mulher que você tá indo embora. Olha só, culpado o tempo todo. Era um pouco apelar, né? Era um pouco também, mas porque não dava pra levar ela pra lá. Sim. Né? Porque o que eu vou fazer? Vou abrir empresa.
Fui abrir empresa, quebrei, voltei. Aí eu passei em primeiro lugar no concurso da Polícia Penal de Goiás. Primeiro contato. Na minha região, foi. Sim. Eu sou muito ruim em algumas coisas, sabe, cara? Eu sou péssimo em análise sintática. Sim. Mas eu sou bom de redação. Isso é importante. Porque eu peguei uns bizu, cara, de fazer redação. Você é mentor? Eu posso falar? Por favor, fala. Não sei se funciona ainda, mas na minha época era assim. Se você vai falar sobre o sistema penitenciário, eu começava o primeiro parágrafo falando de um tema grande, falando do sistema penitenciário mundial, nas primeiras frases. Depois eu falava do sistema penitenciário federal. E depois eu falava no primeiro parágrafo ainda sobre o sistema penitenciário estadual, na qual eu estava fazendo concurso. Você fez concurso, será que isso ainda funciona? Não sei se funciona. Eu fiz por aí, que a premissa maior vai... Premissa menor, não é bacana? E aí eu escrevia palavras que eu tinha convicção que eu não estava errando a ortografia. Eu era bom de sinônimo. Eu não sabia fazer concessão, mas eu sabia escrever outra coisa. E eu modulei os inícios de parágrafo de forma estratégica. Se pensar nisso, não sei o que, porque eu sabia escrever aquilo. Isso é importante. Mais a concordância nominal, a concordância verbal certinha ali, porque eu decorava muito disso e usava sinônimos. Segundo parágrafo, as duas premissas menores do primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo. É isso. E no último parágrafo eu retomava a premissa maior e encerrava dando a conclusão para não tem erro, cara. Cara, Foi mais de boa. é uma forma de bolo. Só que aí você tinha que conhecer do tema, que também não era tão difícil. Tirei, na Polícia Penal de Goiás, eu fiquei em primeiro lugar porque eu saí bem na redação. Valia 30, eu tirei 29,1. Assim, não sabendo tanto, dominando tanto português. Na objetiva, era o mínimo de português. Mas na redação, eu era safo nesse ponto. E foi um sargento da aeronáutica que me deu esse bizu um dia. E eu guardei isso pra mim, cara. E funciona, bicho. Não sei se tá funcionando ainda. Bizu de concurso. Bizu de concurseiro, tá vendo? Foi a redação que jogou sua nota lá pra cima. Foi. Pra você pegar o primeiro lugar. Aí eu falei, cara, eu vou pra Polícia Penal, porque daqui eu vou ser delegado. Odiava advocacia, não gostava nem de advogado. Já tava formado, já tava... Você não gostava nem da advocacia? Nem Não gostava, porque o policial não gosta muito de advogado. Mas ninguém gosta de advogado. É que o policial... Concordo. 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 Não, mas olha só, a polícia militar, eles conhecem geralmente os advogados errados. Exato. Que é o cara que tá... Você tá achando que você tá falando com quem? Eu sou advogado. Aí o cara cria um ranço. E eu na polícia tinha um ranço, que eu topava com esses caras. Eu sou advogado, falei, então baixo, doutor, mão na parede. Excelência, mão na parede. Normal. E aí, era assim. E aí, cara, eu fui pra Polícia Penal. Aí na Polícia Penal eu tive assim, cara, segurança pública pra mim tá pesado. Tava assim, eu trabalhei num presídio, eu era coordenador. Eu fui interino ali, coordenador de segurança desse presídio estadual. Tava muito pesado pra mim. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, e eu já tava fazendo direito. Ela falou, vem pra advocacia. Já era advogado. Já há 6 anos. Já. Do ano. Com servidor público. Também. Tinha bastante experiência, vocês já tinha uma segurança do trabalho que tava fazendo. E como eu tinha meio que uma crença limitante ali, cara, de cara, isso não é pra mim. Lembra? Sim. Vou fazer soldado, que é soldado que eu dou conta de fazer, que eu consigo passar. Que é muito importante. Então, minha vida sempre é uma foi questão que você falou. mentalidade. Mentalidade. E dá pra ver muito na história de vocês, porque veja, você falou que no começo, quando você fez o primeiro concurso, abriu um novo mundo. Uhum. Porque era a visão que você tinha. Então não adianta a gente ter que ir subindo camadas, você queria subir uma montanha, subiu um primeiro morro, você tem uma visão maior. Aí subiu outro, mas vendo mais coisas que você nem achava que existia ou que era pra você. Então, na medida que você vai aumentando a visão, você vai desbloqueando essas crenças. Vai Não, e desbloqueando. até uma questão que aí ele falou mesmo, na época ele não tinha o conhecimento que se tem hoje, relacionado à idade, relacionado a realmente mudar esse mindset, né, que se fala tanto, essa mentalidade. É muito interessante, de fato, o concurseiro aprender sobre isso. É verdade. Antigamente não tinha acesso aos caras igual vocês, por exemplo. Nada no YouTube. Uma mentoria, um YouTube, não Já tinham essas coisas. Então era na É unha. muito importante. Acho que vai ter cabeça pra discutir. Sozinho. Sozinho. E minha vida sempre foi assim, cara. Eu fui, igual eu falo sempre, eu falei isso numa palestra que eu dei na faculdade essa semana passada. Foi segunda, né? Segunda-feira. A minha vida sempre foi. Eu fui tateando aos poucos, é igual uma represa que você não conhece, um lago. Você vai andando, vai pondo o pé pra saber onde é que você tá pisando. No concurso foi assim, e na advocacia foi assim. Aí eu falei, cara, eu não quero mais segurança pública, isso aqui pra mim não dá. Eu senti muito peso ali do sistema penitenciário. Admiro demais os caras que estão lá, porque, olha, eu vou falar pra vocês. O sistema penitenciário é pesado, a polícia é pesada, tem que valorizar muito mesmo esses caras, porque a polícia mais bem paga do país é muito mal paga, que é do Distrito Federal, se eu não me engano.
A PM, né? PM. O maior salário deveria ser maior. Né? Muito maior. A Polícia Civil do Distrito Federal ganha super bem. É praticamente equiparada à Polícia Federal. Que também ganha mal, na minha opinião. Deveria ganhar, porque é uma doação. Né? Doação. Você não doa só você doa sua família inteira. Põe todo mundo. Pega o nosso. Não passou agora pra polícia lá, né? Sim. Já foi pra mulher dele lá, meu. A nossa vida mudou, não tem jeito. Agora Não é posso igual. lugar. Eu sou filho de policial. Certo. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me aposentou. Tinha uma época, a gente morava na zona leste de São Paulo, então teve época de retaliação do PCC que não poderia estender roupa no varal, a farda no varal. Lembra até a data, isso foi mais ou menos em 2000, essa retaliação do PCC foi em 2008, 2007. Essa foi a segunda que eu lembro. A segunda, Teve né? uma primeira na década de 90, de 91. Teve uma primeira na década de 90 ali também. Teve isso, essa eu não lembro. Duas. Essa eu lembro dessa segunda porque eu estava lá. Trabalhando. O pessoal tava premiando a cabeça, né? Sim. Polícia Civil vale tanto, Polícia Militar vale tanto. Isso. E na época eu era recruto, falei, quanto será que estão pagando no recruto? Recém-formado é quanto? E aí, cara, voltando no negócio, falei, cara, é o seguinte, eu tomei a decisão, não vou pra segurança pública mais. E aí eu fui fazer a prova da OAB de forma despretensiosa, mas como eu estava pra concurso, eu não tive dificuldade na primeira fase. Você tem a metade ali, cara, sossegar. Isso é legal falar. A diferença entre concurseiro e a prova da OAB. Porque a prova da OAB não tem concorrente. Não tem É concorrente. você mesmo. Você mesmo. Mentalidade. Exato. Passou a média, Exato. tá aprovado. Pode até ser polêmico, cara. O cara que faz 5 anos de direito, ele não dá conta de você estar metade de uma prova da OAB, pelo amor de Deus. Não estudou. Tem dos problemas. não, cara, não dá. Não é só, às vezes, só conteúdo, né? Às vezes tem também a questão de ansiedade. Nervosismo. Aí é um trato diferente. Eu não sei vocês, mas a minha faculdade, ela foi ruim. Então a minha faculdade, ela não preparou pra OAB. Eu passei de primeira, mas eu passei estudando por fora. Não é? Se essa regra se o aluno depende só da faculdade, ele não tá pra trás. Agora pensa comigo. Se estou fazendo direito, eu não consigo passar na prova da OAB, então muito menos eu vou passar no concurso público. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ser bacharel em direito é nada, cara. Sim. É só um cara que tem um curso superior, que pode fazer um concurso no diploma, não adianta. Então o cara tem que focar nisso também. Sim. Agora não ter concorrência é muito legal. É muito mais fácil. Porque qualquer prova hoje, cara, pode pegar um soldado da PM do estado mais... A concorrência é muito alta. Eu queria roubar ainda quando regionaliza. Nossa. O cara fica naquela até pra escolher que acha que vai ser menos concorrida, né? Eu fiz a prova. Falei, olha, eu vou sair da registro prisional e vou advogar. Só que aí, foi aí onde entra a história dela. Ela falou, então vem pra advocacia comigo, que a gente vai estruturar. E eu já entendi um pouco de marketing, porque eu já tive empresa. Aí eu falei, olha, vamos fazer um esquema de marketing, vamos estruturar esse negócio como empresa. E vamos pegar os servidores públicos que você já atua, e vamos pro concurso público. Porque o concurso público também, só que a gente foi muito low profile na época, a gente não tinha muita mídia social. A gente pegava ali os colegas meus que eram da Polícia Militar de Minas, indicações. Se falava tanto também na época que a gente começou em redes sociais. Não era o veículo principal. Não. Na época, inclusive, que eu parece até velha falando isso, era lista telefônica, que era bem caro você colocar seu nome. Sim. Só de tempo também. R$2.000, R$3.000 pra colocar seu nome na lista Eu tenho telefônica. 40 já. Mas eu sou do tempo do orelhão, no meu tempos, anúncio em jornal. Jornal, você tinha que anunciar na lista telefônica, aquilo era caro. Era caro e limitava os caracteres ainda. Né? Era. É copy. Tem que ser rápido. E aí tem um detalhe, nessa história que eu fiquei muito desanimado. Um certo governador do estado de Goiás fez o seguinte, olha, você vê o detalhe, minha primeira revolta, e foi o primeiro caso de concurso público que a gente trabalhou no escritório. Sim. Que antes a gente trabalhava só para servidores, ela trabalhava sempre para servidor público. Ela estava Para servidores. Não. Não O primeiro concurseiro que ela atuou, na verdade, fui eu. E concurseiro, mas eu já era servidor, né? Também. O que aconteceu, cara? Nós fizemos um concurso, a prova, isso foi em o edital 2014. Nós fizemos a prova, edital falava o seguinte, agente de segurança prisional de terceira classe, nem era polícia penal, não tinha passado a PEC ainda. Agente de segurança prisional, salário R$5.400. Edital. Ótimo, né? Cara, pra mim que eu quero fazer o quê? Eu quero ser delegado. Trabalhar um dia, folgar 3, legal. Vou conhecer algumas pessoas de lá, era uma estrutura, tinha os seus desafios, mas dava pra eu ir. Beleza. Fiz a prova. Nós tomamos posse em 2016, se eu não me engano, 2016, 2017. O governador, na calada da noite, ele foi lá e mudou o edital.
Falou, esse edital não é para terceira classe, não. Esse edital, ele conseguiu alterar a lei, criar uma lei nova durante esse trâmite, não para esse cargo, para o Estado inteiro, criou a terceira classe para todos os cargos de segurança pública do Estado. Bombeiro de terceira classe, então o cara que passava para soldado bombeiro, ele não era soldado de segunda classe, ele era soldado de terceira classe. No meio da parada. No meio da parada. Caramba. Ele não acabou, piora. Ele fez pra Polícia Civil terceira classe. Segunda e terceira classe, pior que não era, viu? Não era. Não. Percebi, então. Era mesmo. Acertou. E aí o cara pegou e fez o seguinte. Pra agência prisional também. Só que o nosso edital ele estava próximo da posse pra gente. Então ele aprovou a lei e antes da posse ele mudou o edital e homologou todo mundo na terceira classe, ganhando R$1.500 bruto. Curso em andamento, assim, perto da homologação. E aí, velho? Aí eu já tava desanimado. Eu fiquei ainda mais. E ela ficava, sai desse negócio, não vai não. Eu falei, deixa eu ir porque eu quero ser delegado. Não, beleza, então vai. Aí eu falei, não, essa aberração jurídica, isso não vai durar muito tempo. Vai falar, você vai cair, a gente entra com a ação judicial, daqui a pouco você tá recebendo salário normal. Fiquei 8 meses recebendo R$1.500. Aí já me desgastei tanto, bruto, que era 1.200 líquido. De 1.500 para 5 e pouco lá, cara. 1.500 bruto. O líquido. Claro que nós invertemos isso. Ela pegou alguns clientes, pegamos retroativo, corrigido, fizemos até uma certa poupança ali, que também a gente utilizou para começar a fomentar o nosso escritório de advocacia. Quando reverte só para quem entrou para ação ou para todo mundo? O direito não socorre os que dormem, né? Então só para quem entrou. Só para quem Salvo se for uma questão de inconstitucionalidade, que não é do caso, né? Exato. Então o cara que passou no mesmo, se ferrou nessa ilha, se ele não entrou, ele continua. Aí acaba que a procuradoria vai sendo tão provocada que ela acaba fazendo um ajuste. Quem assinar aqui e abrir mão do retroativo, a gente vai começar a pagar. Algumas pessoas, de forma desesperada, assinaram, porque, cara, o cara tava ganhando 1.200, pai de família, eu não tinha filho na época. Cara, eu vou sair desse negócio, eu vou empreender na advocacia. Né? Só que eu fiz um acordo com ela, nós vamos fazer um ajuste aqui. Eu não posso, eu falei pra você no início, cara, a gente não pode tratar o concurseiro como produto. Eu não vou crescer esse escritório a qualquer custo. Você sofreu na pele, né? Eu sofri na pele, cara. E sabe o quanto isso é sonho, né? Não dá pra jogar qualquer jogo. Vai demorar, é mais dolorido, a gente tava conversando aqui agora há pouco. Dói mais, é mais difícil, mas a gente não importa. Você gasta mais. Gasta mais. E fecha menos contratos, porque você joga as cartas na mesa pro candidato e fala, cara, sua chance são essa, cara. Isso. Mas eu queria, o cara às vezes espera ali como se fosse uma carta contemplada, né? Ele quer, e não existe isso no direito. E assim, claro que os personagens que atuam dentro de um processo judicial são muito importantes. O cliente, o advogado, extremamente importante, e o poder judiciário. O poder judiciário, não sei o que, cara, muitas das vezes o juiz ele também tem uma certa preguiça por conta da qualidade da petição entregue. Muitas vezes. E o cara olha aqui e fala, eu sequer estou entendendo o que o cara quer. Então, ao invés de fechar grandes volumes, é melhor fechar menos, com qualidade, tratar o candidato com respeito, não como produto, tratar o servidor público com respeito, que a doutora Edilene sabe muito bem, atua 12 anos com esse pessoal, porque também o Estado, mesmo cara lá, atrasa a progressão. E aí surgiu, respondendo essa pergunta, depois dessa longa história, foi aí que a gente falou, vamos atuar exclusivamente com concurso de servidores, e hoje, graças a Deus, estamos aí no país inteiro. São Paulo é o estado que a gente tem mais processos, né? Vai ser a nossa 4ª unidade, se Deus quiser. Legal. Que é onde tem mais injustiça. Quem sabe disso? Você trabalha de fato com isso. Chegamos em São Paulo. Eu só falei, né? Olha, eu digo, a gente está indo para São Paulo, mas a gente vai resolver outras questões e tal. Foi resolvendo também local, pessoas. Porque a gente está em Brasília, Goiânia e nossa sede administrativa em Anápolis. A próxima, se Deus quiser, vai ser em São Paulo. Outra vez aqui, né? Eu gostei demais, cara. Que cidade bacana. Você pra casa não queria saber de São Paulo. Quantos mil habitantes tem? 700 mil. Cara, eu achei fantástico. Pra morar, achei linda. Tudo que uma cidade grande tem, mas não tem. Próximo a São Paulo. Não tem os trânsitos de cabeça. Achei muito bacana. 50 mil de São Paulo. Que bom. Que é maravilha. Quem sabe, hein? Vamos pensar. Mas, cara, eu entendo toda essa jornada. E até te perguntar o seguinte: por tudo que você passou, você falou que quando começou era um policial vocacionado e tudo mais. Hoje na advocacia, você se sente mais realizado profissionalmente?
eu me sinto porque, assim, uma vez me perguntaram no podcast, eu digo assim, cara, o que ter sido policial te ajudou na advocacia? Nada. O que me ajuda na advocacia são os meus estudos do direito, é a minha dedicação ao processo, mas me ajudou uma coisa, me ajudou a tratar as coisas com transparência com os meus clientes, que é eu antigamente, né? Aquele sou eu antigamente, né? Então, nessa caminhada, cara, a gente evolui no seguinte ponto. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de escritório, a gente tem que ter essa transparência, né? E quando fala de pessoal, de realização pessoal, eu falo pra você que hoje eu sou um cara extremamente realizado porque a matéria do direito eu gostava muito sempre, principalmente direito administrativo, direito constitucional, sou apaixonado, gosto do Soliviano também. E hoje eu estou no concurso público e quando a gente consegue trazer um cara de volta de uma eliminação injusta, não estou falando de trazer o cara para entrar pela porta de trás. Não é isso não. Tomar Jeitinho, não. Não, é o cara que levou a documentação e o cara da banca falou, não, tá faltando documento aqui. E não tava. levou um exame, o exame tava lá e falou que não tava. O cara tá com anemia, uma doença que o cara cura em semanas, tá reprovado. Uma doença transitória, o STF, o STJ já bateu na tecla, doença transitória não pode ser caráter eliminatório do concurso público. Então, eu me sinto realizado levando essas pessoas de volta aos sonhos delas, né? Que a gente lida na realidade com sonho. Nosso produto é sonho. E às vezes o cliente fala, olha, a minha posse é tal dia. Aí a gente até, algumas vezes, porque como é o Brasil todo, não tem como a gente ir. Mas eu até falei pra ele, vamos programar para ir nessas posses, assim, porque é um sonho, você mudou a vida da pessoa. A gente vai, né? Incrível. Nós vamos. Incrível. A gente trabalha com isso faz 4 anos, né? Do nosso empresa, sim. Sim, a Polícia Civil. A gente teve a posse, a primeira posse de concurso que a gente participou, né? Uhum. Agora, no mês atrás, né, Diego? Foi. Cara, É muito louco. eu fico com vontade de chorar. Você sabe por quê, Ramon? Você sabe por quê, Ramon? É assim, a realização que eu vejo desses caras é a realização que eu vejo em mim. Né? Porque eu era um cara totalmente sem rumo. E o concurso público mudou não só a minha realidade financeira, ela mudou da minha família inteira. Então, quando você faz ajuda um cara a não ser reprovado nas próximas etapas, porque a advocacia também ela tem que educar. Não é só processo. Né? Não, vamos ajudar o cara primeiro a não ser reprovado com conteúdo? Vamos. Vamos ajudar o cara administrativamente? Vamos. Se não der certo, a gente vai para a via judicial se tiver viabilidade. Sim. E quando você faz o cara voltar, pelo seu intermédio, você muda a realidade da família daquele cara, como mudou a minha. Porque o concurso público, para mim, ele foi um start para os estudos. Me fez estudar mais, me fez desenvolver. Não, cara. Eu reprovei no primeiro ano do ensino médio. E no segundo também. Rapaz. E eu era totalmente... eu não lembro o que eu ia fazer na escola. Mas aí depois eu preciso estudar. Aí fui pra Brasília, tive bons professores. Ele vai transformar em área, e fiquei bom, passei no concurso, aprendi a fazer prova, peticiono bem, estudo muito. Cara, mudou a minha realidade. E muda pessoal, cara. E muda né, do aprovado, e muda da família também, não no sentido financeiro, mas no sentido de ser um modelo. Pô, aquele cara não conseguiu nada igual eu, sim. O cara muda. Olha pro cara, pô, agora tem um primo. Você mesmo teve um exemplo de primo que passou no concurso. E de fato, o ser concursado, ele muda muito. Então, já é uma coisa que ele estava falando que a gente tem que pensar. É ter vocação para tudo que for fazer. Não é vocação de eu nasci para ser isso, mas realmente querer ser feliz no que está fazendo. Não adianta eu vou passar no concurso. Já é tão difícil passar no concurso, por exemplo, Polícia Civil. Se não quiser de fato aquilo, vai ter que novamente fazer. Vai começar, tipo assim, mas na verdade, ao invés de começar a vida, vai acabar a vida, porque tipo, vai ficar frustrado. É verdade. Então, saber qual concurso que vai fazer também é muito importante. Eu acho que é um dos caminhos, né, que vocês devem dar aí pro. Sem dúvida. Porque a gente fala bastante sobre isso. Fala muito sobre muito. De saber de fato o que quer, né? Vocação. Você quer o cara ou você quer o dinheiro que o cara tem? Isso, esse é. A gente recebe muitas dúvidas de mentoria assim, Diego, eu quero ser polícia, mas abrir um concurso de tribunal agora, vale a pena eu mudar? Só. Então você percebe que o próprio concurseiro, ele não sabe muito bem o que ele quer, ele não parou pra fazer uma escolha certeira. E claro, a gente sabe que a jornada é sofrida. Aí o cara não tem garantia de nada se vai passar. E se passar, demora pra chamar, então no meio do caminho vem aparecendo outros editais
como tentação. Então, se não tem convicção... E é uma das coisas nos nossos atendimentos que a gente pergunta para o cliente, o quanto esse concurso é importante para você? Porque para a gente limitar se essa ação vai valer a pena, porque igual o Dr. Lindson falou, a gente só trabalha com viabilidade. Por exemplo, tem cliente lá que chegou querendo anular 30 questões. Não chegou, 30 questões. Não é meme. Vou falar, você conhece o Diogo Pureza? É pular, você vai estudar com ele de novo. 30 questões. Compra a mentoria dele. Uma advogada, vou falar pro juiz, eu quero anular 30 questões. Gente, isso é vergonha. É vergonha pra advocacia, é vergonha pro cliente. Não tá. É importante mesmo esse concurso para você? Vai estudar para outro. A gente estava conversando aqui antes. Fazer recurso administrativo, entrar com ação é importante, mas não para de estudar. Continua estudando. É o que a Amor falou, é importante demais. Eu falo sempre que o que o cara está buscando? A estabilidade financeira, ela acontece. A estabilidade financeira no concurso público ela existe, mas ela é só a estabilidade financeira. Existem outras estabilidades que o candidato ele tem que pensar. Sim. Ele não pode esquecer que ele tem 35 anos de serviço pela frente. O cara ele só pensa no elite no final do mês. E isso a poeira vai assentando, você vai vendo que não é tão bom quanto você imaginava, que seus custos aumentam, aí você vai ficar só com a parte mais penosa da coisa. Ser polícia, cara, não é pra qualquer um. Não vai. Se você quer só estabilidade, você está bem. Vai pro tribunal, vai pra área administrativa, cara, polícia. Além de passar, que é penoso, são mais fases, né? São mais fáceis. Tem o TAF, né? Você vai ganhar mal e você tem uma missão dura pela frente. Então, se for para ser polícia, firma o corpo e vai. Mas saiba que é vocação. É vocação. As pessoas, até o concurso que você está estudando, ele ainda não viu o valor no estudo. Eu vou dar um exemplo. Agora a gente vende a nossa mentoria para Palvoral, que vai ter da Polícia Civil de São Paulo. Nossa mentoria. Só que tem uma lei que está para ser aprovada, que está andando, né, Diego? Sim. Para cair a Palvoral. Aí o cara me pergunta, vem falar comigo, pô, Ramon, eu compro o curso para eu estudar para Palvoral ou eu deixo para última? Falei, cara, você vai arriscar. No máximo, você comprar meu curso e estudar comigo, você vai ganhar conhecimento. Você vai perder lá R$1.000 lá. Bolsa, cada bolsa. Você vai perder R$1.000, mas você vai estar estudando. Você pode arriscar? Você pode. Eu não vou falar pra você que vai ter ou não. Pode ter, como pode não ter. Porque não está no nosso controle. Mas o cara não vê o conhecimento como um ativo. O que está no controle dele é essa tomada de decisão e só. O resto ninguém consegue controlar. A única coisa que está no controle dele é que é terceirizar. Exatamente. Acontece com a gente. Será que eu devo entrar? Olha, a gente não controla nada em concurso público. Concurso público pode ser cancelado. O governador pode virar e falar assim, eu vou chamar ao invés de 1.000, eu vou chamar 3.000. Coloca seu nome na lista. O resto a gente não controla. Não é? Você falou bem, é isso. O que você controla é seu estudo. Terceirizar uma decisão importante da vida dele, né? E outra coisa, essa é a vida de adulto, né? Eu já perdi as contas de quantos investimentos eu tive que fazer que eram incertos. Eu paguei pra dois, eu perdi, outro eu ganhei, então paciência. Numa dessa, é claro, qual que é preferível? O cara estuda e lá na frente não tem prova oral, ufa, ou que o cara não estuda e tem prova oral. Ele vai ser reprovado. Mas o cara não vê o conhecimento como algo de valor. Não um ativo, né? Ele vê como um gasto, tem que gastar, e não sei o que, mas ele não vê que, por exemplo, vai pegar o curso, vai estudar bastante coisa e vai usar depois no Catepol, vai usar depois no próximo concurso, Na cabeça dele usei, passei, acabou, não vou engavetar o conhecimento. Vou dar alguns exemplos para vocês que vai ajudar nesses argumentos. Eu, no início, antes de formar em Direito, eu já tinha um outro curso, era Gestão e Gestão Pública, Tecnólogo. Sim. Eu aproveitei esse curso e fiz uma especialização em Criminologia durante a faculdade. Lembra que eu nem queria advogar? Sim. Fiz especialização em Criminologia. Depois que eu me formei, eu fiz o MBA em Planejamento Tributário, pela Universidade Federal de Goiás. E hoje eu sou advogado especialista em concursos públicos. Nada a ver. Pô, cara, eu joguei esse conhecimento fora. Vou te dar alguns exemplos. Improbidade administrativa, ela navega muito em qual matéria? Processo penal. Processo penal, parecido. De forma subsidiária. O que não comporta dentro da lei de improbidade é amparado pelo processo penal. Também envolve pena, envolve crime. Então, primeiro ponto. Direito administrativo no direito tributário é muito importante, então eu estudei muito isso. Então, conhecimento, cara, nunca é demais. Você não sabe o dia de amanhã o que você vai fazer. Por exemplo, a prova oral ajuda o cara a ser desenrolado, a falar em público, a se portar,
a não falar de um tom professoral que às vezes incomoda as pessoas. Eu falo isso muito para os meus alunos, Né? né? Eu falo pra eles, olha, quando começa a mentoria, Né? a gente tem inúmeros alunos. Eu falo para eles, olha, vocês têm duas opções. Vocês têm a opção de treinar para a prova não só para passar, ou de curtir essa jornada porque vai ser mais transformador. Eu recebi hoje, nem falei para vocês, eu recebi hoje uma mensagem de uma aluna que ela foi reprovada na prova oral de 2022. Comentei com vocês lá, Sim. que é uma injustiça para ir na prova oral. Só que ela não parou de estudar, a Tânia. Ela parou de estudar. Ela passou, agora tá na prova oral de novo, 2023. Só que no meio do caminho, ela usou conhecimento para passar na GCM. E ela era uma pessoa extremamente tímida. Ela me mandou uma foto hoje pela GCM como palestrante da GCM. Olha só. Virou palestrante, professor. Eu dei palestra também na polícia. Uma mentoria. Para passar em concurso. Cria uma habilidade nova. Daqui pra frente, se ela quiser ser professora, palestrante, que ela quiser, é uma habilidade a mais que ela usa pra vida. Talvez nem precise mais fazer concurso. Pode ser em outra carreira. Assim, Exato. O que aconteceu comigo, né? Eu era concurseiro, Uhum. eu era péssimo de oratória, desenvolvi, decidi ser professor, que era meu sonho, acabou. Aí eu mudei a área completamente. É Então, verdade, as pessoas acham que a vida é meio matemática. Tipo, meu, uma coisa que você vai fazer agora, às vezes não tem sentido nenhum, mas você abre outras portas. Não passou com a gente, pô. Eu tive uma empresa, nada ali, eu consegui outra empresa, nada a ver. Outro assunto. faça a formação da galera. Eu sou engenheiro. É Olha só. mesmo? Fala quantos dias da sua vida você trabalha como engenheiro? Nenhum. Eu nunca fui aprovado na entrevista, então. Sacanagem. Mas ele é o mestre da matemática. Tudo que a gente Eu precisa. posso imaginar. Sobre finanças também. Eu gosto de fazer conta rápida, assim, né? Mexe, né? É bom. Mas Essa mudança. É nerd. eu conheci o Diego no outro negócio Que deu errado. que deu errado. E nesse ano que deu errado, eu fiquei fazendo trampo que eu não sabia fazer, aprendi. Que essa parte de. E isso a gente abriu a cabeça pra montar um outro negócio que Top, não cara. Tudo a grande. É assim. vida não é uma matemática. Às vezes a gente acha que eu vou estudar para um concurso que vai ser minha vida. Lembra que eu falei para você no bastidor? Cara, eu vou voltar para a polícia, mas eu vou ser oficial da polícia, eu vou me aposentar. Cara, a vida é dinâmica, cara. A vida é viva, né? Ela se movimenta, às vezes você... Quem dera todo mundo entendesse de fato isso, que a vida é dinâmica. Daqui a 2 anos a gente pode estar em outro lugar, fazer outras coisas, com um conhecimento que a gente aprendeu 5 anos atrás, que a gente nem deu valor na hora, mas conhecimento. Uma coisa que eu não vou deixar passar aqui, o que o Diego falou. Quando a gente está atendendo cliente, é parte do nosso script. No escritório nós temos um script para os nossos consultores que são advogados não ultrapassar demais o script, para não induzir o cliente a fechar o contrato, não é o nosso papel, a não prometer demais, mas ter o script de condução. A gente fala inclusive isso. Fechou o contrato, meu amigo, vai estudar. Esquece o processo. Você me contratou para tomar conta do processo. Não queira ficar acompanhando o processo, apesar de ter uma senha de acompanhamento lá no nosso sistema. Eu te mostrei que o cliente pode entrar, pode perguntar, fique à vontade. Mas não fica esperançoso com o processo, que no processo também tudo pode acontecer. Né? Nós vamos fazer o melhor trabalho. A sua única carta nesse concurso. Delegue e continue estudando. Vai adquirir conhecimento. E o cliente que acompanha, ele perde o sono, mano. Pô, eu fui advogado por muitos anos e o advogado às vezes perde o sono. Imagina o cliente. Então, É porque, assim, às vezes pro advogado, apesar de hoje a gente ter uma advocacia que é um pouco mais limitada, né? Não é uma advocacia de massa, então a gente de fato consegue conhecer os nossos clientes. Ainda assim, pra gente é um número de processos. Nós temos inúmeros processos no escritório. Pro cliente é a vida dele. a vida É único. É único, é só aquele processo. Então ele pensa nisso dia e noite. de noite. Então é um dos recados que a gente dá quando a gente fecha. Inclusive, quando o doutor Lindson mandou mensagem: ó, confia na gente, vai continuar estudando, vai seguir sua vida. Se precisar, obviamente, pode ligar, né? Estamos aqui à disposição. Mas tenta seguir sua vida, não tenta ficar em cima de processo. Todos os ovos nesse concurso, continue estudando. É um dos recados, né, que nós Eu damos trago aos isso nossos da clientes. vivência, né, cara? Porque eu passei na pele tudo. Tudo. Eu passei na pele todo esse processo que esses caras estão passando, sabe? Então eu tenho uma responsabilidade com isso também, né? E eu comentava contigo nos bastidores ali. Por exemplo, o candidato às vezes ele tá tão doido para entrar no concurso público: doutor, eu quero eliminar. E eliminar, eu vou para o curso de formação com eliminar. Eu falo, olha, o curso de formação, essa liminar ela pode cair e ela pode dar certo. Quando o juiz aprova a liminar, provavelmente ela vai se manter. Provavelmente. Mas caso ela caia, você vai ser convidado a sair do curso de formação. É horrível, né? No meio, no final. E eu presenciei um dos meus melhores amigos do curso de formação
da primeira vez que eu fui, ele abandonou não, né? A liminar dele caiu no dia que a gente vestiu a nossa farda, a primeira vez. Todo mundo vestiário empolgado, né? O cara quer andar fardado na rua, Claro. quer vibrar, né? Nem arma tinha, mas a gente tava doido. Ele vestiu a farda dele, a gente entrou no vestiário, fulano de tal, vem aqui. Aí ele já ficou branco, cara. Se a liminar caiu, pode entrar suas coisas e ir embora. Eu lembro de sair do quartel e o cara tá chorando na porta do quartel há horas. Esse cara, ele nunca mais voltou. Você já planejou a vida inteira para aquilo e de repente... Ele nunca mais voltou, não porque ele já estava estourando a idade, polícia militar já era pra ele. Já era, sim. Aí ele ficou desmotivado, foi fazer faculdade de outras coisas, nunca mais tornou policial. Não tô falando que o advogado errou, não conheço o processo, mas eu tô falando pra você do zelo Sim. de ter presenciado isso como eu presenciei. É melhor não deixar o cara ir pra informação? Nós somos muito conservadores. Muito conservador com isso. Eu posso até tentar isso pra ele, mas você tá entendendo o jogo? Tem que entender todos os riscos, né? Você tá entendendo que se cair, você vai ter que firmar seu corpo e esperar o processo terminar e de repente esperar um outro curso de formação? Você não acha melhor você tocando sua vida nos estudos, fazendo suas mentorias, comprando seus cursos, dando seus cursos, né? Lá. E o que você acha de continuar a sua caminhada de estudo? E vamos deixar o processo rolar? Porque se só liminar cai durante o curso de formação, cara, é muito desastroso pra vida do cara. É o que aconteceu com os nossos alunos. Eu não do Elite DP, dos que reprovaram em 2022, dos que continuaram, não teve nenhum que não tenha passado agora em 2023. Todos passaram. Os que não pararam. Olha aí. Os que não pararam. Então é melhor seguir a sequência. E essa história não é nem tão incomum assim, né? Onde tem um amigo pessoal que foi igualzinho a história. Eu até contei pra vocês nos bastidores que ele queria ser polícia, tava no limite da idade, fez tudo certinho. Inclusive, aí ele passou, ele caiu na investigação social, veio com liminar. Beleza. Seguiu o restante do concurso. Fez o curso de formação. E eu lembro muito bem dele, porque eu palestrei no curso de formação dele, eu lembro dele lá, tava fardado já. Nossa. Lembrando. Tá lembrando. Ele fez o módulo, pra quem não sabe, é um ano de curso de formação, é um módulo básico. Sim. É muito tempo. Nossa, é muito tempo, o ano inteiro, nem da civil que é 3 meses. Aí, na véspera da formatura, que aconteceu lá no São Paulo do Anhembi, derrubaram a liminar, acabou o sonho, estourou a idade, nunca mais voltou. Então, já era. Não, cara. É assim, não é só a liminar que cai, cara. Cai o cara. Aí o cara. O cara não consegue levantar tão cedo. E o mundo prático se moveu. A família já viu ele como policial. Tá fardado. Mas o cara já fez Pro Civic. É o Civic que eu consegui. A PT, a arma particular também não custa barato. O cara tem que pagar ali 6, 7 mil, faz um empréstimo pra comprar. E tem que ter, né? Faz igual eu. Essa aliança, ela foi empréstimo. Aí pra gente casar, demorei. Cara, eu saí da polícia devendo 20 mil de empréstimo. Caramba. Eu acredito. Então, e o policial já faz planos quando tá entrando, né? Eu demorei a pagar. A gente até comentou no início essa questão de empréstimos, que é das frentes, né, do escritório, seria essa de endividamento do servidor público. Gente, Super endividamento. Nem é endividamento, é super. Precisa de ter uma educação financeira. Não é cultural, né, no Brasil. Não é cultural. Fazer empréstimo com uma facilidade gigante. Aí você pega um cliente que está com 80% da renda, às vezes 100% comprometida. E detalhe, Não tem nosso mais escritório dinheiro, é tem preocupado com a dignidade, educação. né? Nós temos um e-book falando sobre superendividamento do servidor público. O nosso curso aí, cara. É legal. Isso é muito importante. Vocês vão falando isso, eu vou lembrando de quando eu trabalhava na defensoria. Eu conheci vários servidores que foram felizes por um certo tempo no cargo, mas queriam mudar. Mas não mudam porque estão reféns do cargo. Reféns do cargo. Reféns do salário. Que depende do salário. O Lindsson quase não conseguiu sair da polícia por conta de empréstimos. Barraram a saída dele, teve que entrar na Não, na verdade, eu tive que sair. Quando eu fui sair da polícia, eu não tinha o tempo necessário para sair. O Estado queria que eu fizesse o ressarcimento do meu curso de formação. Nossa, O Estado investiu em você, meu amigo, agora você vai ter que ressarcir o Estado de Minas Gerais. Um boleto de 20 mil reais. cara, eu acho isso inconstitucional, né? Isso pra mim é inconcebível. Aí foi também um processo que a gente entrou. Falei, vou liminar. Aí isso foi com a liminar. Eu lembro bem. Eu já era militar do Estado. Eu já era servidor público. Não tinha como. Eu estava recebendo. O Estado estava investindo em mim, mas eu estava recebendo meu salário. Eu estava me entregando para a população, patrulhando, ainda como recruta, como aluno, mas estava lá servindo ao público, servindo à sociedade. E aí foi inconstitucional, inclusive essa tese é tão pacificada, né, no STF, que a própria polícia agora, Nem até faz isso mais, né? um policial que inspirado, não sei por que em mim,
Tava tentando delegar essa responsabilidade. Porque a sua história é inspiradora. Ele falou pra mim assim, Né? ele falou assim pra mim, falou, cara, tô querendo sair da polícia. Eu vi que você é da polícia de Minas também e quero advogar. O que você acha que eu faço? Tá vendo? Cara, olha, pra mim deu certo. Mas eu já arrependi. Já cheguei a ficar a noite em claro pensando o que eu fui fazer da minha vida. Não é fácil. Empreender, vocês sabem. O quanto é difícil, cara. Tinha zero. O gráfico do empreendedorismo, ele oscila muito. E ele tomou decisão, né? E Bancou. pediu base, aí onde queria entrar. A polícia não contestou o valor do custo de formação dele. Administrativamente reconheceu, para evitar sucumbência, do Estado ter que gastar. Aí você falou que já é uma tese pacificada, mas Já. tivemos agora, recentemente, no início desse ano, aprovada a Lei Geral das Polícias Civis. Sim. E lá eles colocam a possibilidade de ressarcimento pelo custo de formação. Eu achei aquilo bizarro. Porque é o que você falou. Primeiro, o policial ele não tá lá porque o Estado fez o favor. Ele passou num concurso. Uhum. Segundo ponto, ele tá recebendo doação do Estado, ele tá recebendo salário, Sim. tá trabalhando. E tá se doando. Tá se doando. E terceiro ponto, quem tá correndo risco é o Estado. É. O Estado que abriu um concurso público, ele sabe que pode entrar uma pessoa que amanhã mude de ideia. Ele não tá contratando reféns no cargo. Ele tá contratando pessoas que amanhã podem mudar de ideia e pedir exoneração. Você não pode exigir do candidato que passou esse A ressarcimento. não desistir. Ou seja, ficar refém o resto da vida. A inconstitucionalidade ela vem da livre iniciativa. Perfeito. Sabia? É nesse ponto que bateu a tese no STF sobre a livre iniciativa, o direito de você tomar as decisões para onde você quer trabalhar, onde você não quer trabalhar. O Estado não pode te prender por uma questão financeira tão bizarra, que não era barato. Nossa. 20 mil. Cara, Aí eu somei mais 20 mil de empréstimo que eu devia, cara. Quase ficou lá, preso. mas vocês veem que vocês nunca vão parar de ter trabalho num país como o Brasil, né? A gente acabou de falar de uma tese que está consolidada, aí vem uma contra legislativa e ganhar uma prova assim mesmo. Então, eu queria até entrar nessa parte agora. O que vocês poderiam falar? Vocês têm muita experiência na advocacia, doutora, 12 anos de 12 anos de Pô, advocacia. muita experiência. O que vocês viram de mais bizarro, assim, de injustiça que dá para destacar, tirando esses casos? Fique à vontade para destacar. Tem muitos, hein? Vamos lá, Bristinho. Muitos casos realmente assim que a gente vê. O principal que eu acho que é o recente que está acontecendo são essas ADINs, de fato, que a limitação de cotas para mulheres. Então é um assunto de certa forma polêmico. Nós já até gravamos alguns vídeos sobre isso, de quanto a mulher não pode ocupar, da mulher ser desclassificada de um concurso por gênero. Isso é um fato assim que tá quente. Tipo de concurso tem nada. Me explica. Vamos lá. Concursos militares, os estados eles têm legislações próprias, onde diz que as mulheres têm que ocupar uma cota de até 10%, não é limitado. Tem estados que é 15%, 20%. Só pode entrar na corporação, bombeiros, principalmente polícia militar e bombeiros militares, 10% de mulheres. Sim. O restante tem que ser do gênero masculino. Cada 1.000 vagas só entra 100 mulheres. Ou 200. Justificativa, geralmente é justificativa cultural. Porque mulher é diferente, a força da mulher é diferente, o trato da mulher é diferente, então a gente vai voltar lá atrás, uma questão cultural de fato. Só que as mulheres já ocuparam seus espaços, já demonstraram que de fato podem ocupar qualquer espaço que seja. Isso gerou muitas ADINs no STF de vários estados. Então, muitos concursos públicos militares e bombeiros foram suspensos. PMMG, inclusive. Alguns estados, igual a PMMG, preferiu cancelar o concurso. Eles cancelaram, abriram o edital. Acho que em questão de um mês cancelaram, porque falaram, vai dar problema. Abriram outro? Com limitação? Não, sem limitação, mas TAF igual para todos. TAF igual. O TAF ficou igualzinho para homem e para mulher. Às vezes o método ali? Sim. E aí, geralmente tem sempre a Mas diferença, fizeram um TAFzinho meio que... Mas cara, ficou muito engraçado. Assim, ficou parecendo um crossfit, sabe? Eu preciso confirmar essas informações direito, mas eu vi um vídeo do cara explicando, um cara bom, um mentor lá da PMMG, explicando como é que foi. Eu assisti o vídeo todo, vendo o TAF. Cara, é um saltinho, passar debaixo do negócio. Nada demais. Não. Só que isso é polêmico, porque agora eu vou passar a minha experiência prática, depois eu vou contar um outro caso bizarro lá. Existe uma polêmica muito grande. O que eu vou falar pode até depor contra nós mesmos, porque o nosso público maior é homens.
Será a mulher, a força do policial? A PM em A si, PM, né? Mais masculino, acho que Sim. vem de um sonho de homem, de menino, Operacional, né? aquela coisa toda. E eu fui falar isso, e os caras ficaram bravos, sabe? Você tá defendendo entrar mais mulher, quero ver quando for lá na viatura. Eu falei, olha, a Polícia Militar, para quem não sabe, a Polícia Militar ela não atua, eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar, não atua só no operacional. Sim. Muito de longe disso. A Polícia Militar tem geoprocessamento. A polícia, geoprocessamento, cara. Tem toda uma Coisa de inteligência, criminologia, você é mestre em criminologia, mapeamento de crimes, trabalhos intelectuais, Curso de formação. curso de formação, trabalho voltado para mulher, trabalho tem muito, palestras. A Polícia Militar é gigante. Corpo de Bombeiro é gigante. Mas vamos lá, vamos falar para o operacional. Tenho 2 experiências práticas com mulheres e algumas com homens. Quando eu fui abordar um cidadão, que a gente falava na polícia na época de QBU, o cara é doido. E a gente não sabia. A gente não sabia. Eu falei, cidadão, mão na parede. Aí ele foi pra mão na parede, eu codriei minha arma, tava com apoio de uma policial feminina. E aí, na hora que eu fui partir pra busca pessoal, ele virou, cara, muito mais forte que eu, me deu um abraço assim pelo pescoço. E a única coisa que eu pensei na hora, tava muito quente aqueles vídeos de policiais tomando tiro que o cara tomou. Salvar a arma, né? Segurei minha arma aqui, meu amigo, daqui não vai tirar. Ele pode me bater, pode fazer o que for. E a hora que eu sentir segurança, eu vou tirar minha arma e ele vai tomar. Só que eu tava pensando o seguinte, eu tenho um apoio, então eu vou segurar o suficiente para ela dar o tiro no cara. Ela ficou com a pistola na mão, uma na mão e outra na mão no rádio, ela não fez nada. Era porque era mulher? Não. Aconteceu também casos parecidos com homens. Que devia ter agido, na hora que eu vi, eu tava sozinho. Sim. Tô indo. Cadê o cara? O cara tá viajando. Homem. Caramba. E trabalhei com um policial, não vou falar o nome dela, extremamente operacional. Bruta. A mulher é bruta, cara. Bora, acelera esse trem aí, vambora, e vamos pra cima, e vai pra cima dos caras. A força do policial nem sempre está na força física. Não vai ser lutando UFC com um bandido. Não, isso eu nem acho que sempre. acontece menos, né? Nós não vamos compor uma viatura com 4 policiais femininas, colocar ela na Rotan. Não, mas o papel da mulher, e vou te dar outro exemplo, a gente chama a Polícia Federal, apesar do papel de polícia judiciária dela, ela é uma polícia de ciclo completo. Sim. Né? Ela tem, eu acho que foi no podcast inclusive que falaram isso, acho que foi você que falou isso, não Já foi? falou já. Tem questão ostensiva, tem questão Tem de tudo. investigação. E não tem limitação de vagas para as mulheres. É. PRF, a mesma coisa. Então estão com medo do quê? Porque a mulher estuda mais? Estranho. Não é? Porque o que eles disseram é assim, mulheres estudam muito, tem toda a questão cultural e fisiológica da mulher, e que se deixar, se permitir que se seja assim, vai ter mais mulheres do que homens. Nossa, nada a ver isso aí. Não, Não é nem não, cultural. não. Nós temos inúmeras Demais. corporações policiais que não têm essa limitação. Polícia Civil. Polícia Civil, Polícia Militar de São Paulo não tem, né? São Paulo não tem, limitação interior não tem. E a maioria de homens. Porque é a questão cultural, Cultural. naturalmente, mais homens. querem mais, É. é uma questão de criança mesmo. Agora convenhamos, a mulher que passa pelas mesmas etapas, cara, ela Ela fez por merecer. Fez por merecer. Eu vou falar o seguinte, eu tenho uma filha. E se minha filha um dia quiser falar, pai, eu quero ser policial. Também. Pô, se ela pagou o preço, E aí ela você- passou, não dá. Aí ela fala, não, é porque minha mulher não tem como. Pô, ela fez melhor que os caras, velho. Quem que vai tirar? Olha, merece. Merece. Eu acho que o Não, medo é do ponto de corte, que o ponto de corte de mulher é sempre mais alto que de homem, né? E as mulheres são mais estudiosas, tem uma questão, não quer que são, né? Mas tem mais neste caso, uma questão de organização, toda uma questão cultural em volta disso, e não se pode limitar. Então, isso é uma das, vamos dizer, bizarrices que. E o tenente lá do curso de formação, o tenente Aline, meu amigo, eu queria ter sido ralado por qualquer homem na face da terra, menos por ela. Meu Deus do céu, essa mulher, enquanto ela não via sangue no pátio, ela não parava. Vai, por isso que botar esses caras pra ralar com ela, depois tomar a decisão, saber se pode ou não mulher na polícia. Definar perfil, né? É, Treinamento. perfil, A cara. polícia dá o treinamento. Viu lá que a gente foi lá, pô, de delegado, quantas mulher que tinha? Um monte. Mas, é verdade, esse delegado tinha um monte. Tinha mulher, delegado mais que homem. Delegados tinha mais mulheres que homens. E merecem estar lá, então tem que estar por
nota. Eu tirei a melhor nota, eu tenho que estar em primeiro, segundo lugar, não por questão de gênero. E isso acontece hoje. Assim, um estado aí descumpriu essas liminares e chamou a maioria de homens, fez uma lista completa de homens e esqueceu as mulheres. Porque eu não vou colocar, porque elas já tinham sido eliminadas em fases anteriores por questão de gênero. Então, isso é uma das coisas que o judiciário tem que intervir e mudar essa questão cultural. Nesse caso aí, Paula ganha, tudo ganha, ou não? Assim, não entrou ganha, mas já é uma questão que já foi declarado que é inconstitucional. Não tem que rediscutir o assunto do zero. Porque tem repercussão geral envolvida, né? Reconhecida, geral, então já é um tema estudado pelo existe uma orientação. Uma orientação e ainda assim os estados descumprem. Agora, acho que é massa assim, tipo, por etapas. Vamos para a etapa objetiva, prova objetiva. Porque você me trouxe uma bizarrice aqui. O candidato queria anular 30 questões. Eu nunca ouvi falar disso. Ah, legal. Essa é a maior bizarrice. Aparece, não tem outras. Aparece. Imagina o tamanho da petição. 150 E o cara não esquece que se anular 30 pra ele, anular 30 pra todo mundo. Né? Todo mundo subindo na frente dele. Né? Aí é uma questão que a gente já, que foi uma questão que o Ramon perguntou. Anulação de questões para quem entra na justiça é para quem entrou. Não é, a não ser que a banca reconheça o erro e faça o ofício. Mas se eu entrei, vai anular só para mim. Na prova objetiva também? A prova objetiva também. Então, é só para quem entrou na justiça. Geralmente, quem faz recurso administrativo, a banca faz de ofício. Sim. Mas, então, tem clientes que ainda falam, não vou fazer recurso administrativo, não, porque senão vai anular para todo mundo e eu vou ficar muito abaixo. Eu vou entrar na justiça para poder aumentar só a minha nota. Então, tem essa questão. Tem dois tipos de recurso, então, o administrativo e o judicial. Mas eu vou deixar claro uma coisa. Anulação de questão de concurso público, o STF já bateu na tecla e eu sempre estou depondo contra o meu negócio, né? Mas isso é importante. Né? Mas é porque não dá, não tem problema. Não tem problema. O STF falou assim, não cabe ao Poder Judiciário fazer intervenções em questão de concurso público. Tese de repercussão geral reconhecida, que significa dizer que todo mundo que entrar vai ter que seguir essa orientação. Perfeito. Então, quando é que eu posso? Quando a questão tem erro grosseiro ou quando ela está fora do edital. Isso. Alguns estados têm legislação própria regulamentando isso. O estado de Goiás tem, o Distrito Federal tem, se eu não me engano, Pernambuco tem legislação própria falando sobre o que é um erro grosseiro, quando é que tem que ter a intervenção do Poder Judiciário ou não. E tem teses, né, do STF. E tem teses falando que pode. Então, qual que é o meu papel como advogado da minha equipe? Fazer um crivo para saber se aquela questão tem erro grosseiro ou está fora do edital. Aí chega um bisonho, que é mais uma gíria militar, cara, eu quero anular 30 questões, já aconteceu. Outra coisa que não é tão bizonha, que aconteceu lá no escritório, mas assim, estava comentando, né? O candidato à investigação social. Aparece tudo. É onde aparece realmente tudo. Sim. Então, eu bati na minha mulher, fui preso Maria da Penha. E quero ser policial, meu amigo. Ele já recebe às vezes isso aí também aqui. Tenente Aline para ele lá da Penha. Já deve ser coronel hoje. Já é. Ele aspirou, viu? Tem, cara. Eu vou contar do nome que entrou contato com a gente, não sei se eu posso contar aqui. Me deu essa tatuagem lá. Pode. Ó. O nome dele não? Não. Qual é o nome dele? Isso é real, isso é real. Ele me perguntar, eu só vou falar porque ele seguiu a minha orientação. Mas ele me perguntar se ele poderia ser polícia. Aí ele tinha um histórico criminal e ele tinha 4 palhaços tatuados gigantes nas costas. 4? Ele dizem que na adolescência. Meu amigo, primeira coisa, apaga isso aí. Se você apagar, e aí diz ele que foi fazer cirurgia para apagar. Mas tem os casos assim. Tem. Não tem membro de organização criminal, não. Agora eu quero ser polícia. Tem. Difícil, Vou te dar um exemplo, um caso extremamente bizarro que aconteceu, não foi no nosso escritório, mas quem é da Centro-Oeste lá de Brasília sabe. Você lembra uma história que uns adolescentes colocaram fogo no índio na praça? Nossa, essa história é repercutiu. Famoso. E você acredita que esse cara virou policial civil da polícia do Distrito Federal? Quando ele passou também repercutiu, eu lembro disso. Repercutiu, cara. O cara virou através de processo, conseguiram derrubar depois, de tirar ele, mas na teoria do direito, ele poderia. Reabilitação, né? Ele poderia ter sido policial. Porque tem pena de carta perpétua. Ele já cumpriu, reabilitou, é ficha limpa, acabou, teoricamente. Qual pena que ele já deu perpétua? Alguma? No Brasil? Não tem. Não.
Homicídio. Não tem nenhuma pena. Pode ter, né? E aí, sim, claro Realmente que... dupla pena, né? Pode ser penalizado várias vezes pelo mesmo ato. É que a brecha da investigação social, me corrija se eu estiver errado, é que eles não buscam toda a questão da pena. Tanto é que tem candidatos que não. Às vezes tem algum histórico na adolescência, então não tem reincidência penal na fase adulta, mas o fato é o histórico incompatível com a polícia. Exato. Aí idoneidade. Cara, o cara não tem idoneidade suficiente para o Estado também. Ele tem a liberdade de contratar quem ele quiser. por lei. Tem que estar na lei. O cara matou uma coisa de repercussão. Cara, esse cara não poderia sequer ter entrado pela Polícia Civil. Né, por uma questão social, mais jurídica. Talvez até podem eliminar na questão psicológica, né? Não também. Psicológica, porque tipo, você não vai passar. Só que, de caráter, né? um detalhe, a investigação social também, ela não termina na fase do concurso público, né? A polícia, ela tem por lei, dentro do edital, que pode continuar fazendo investigação durante o curso de formação. Então, ela não termina ali. Então, por exemplo, o cara desse palhaço, ele pode até passar ali, mas na hora da investigação ali, o cara vai... Eu conheço um caso da Polícia Militar de Minas, também bizarro, o cara não tinha palhaço, mas ele tinha, assim, no peito todo um demônio. Que eu lembro até o nome, um tal de bode de sabá, trem do capeta mesmo. Grandão. Como que eu sei desse negócio, cara? O cara apedou e ficou em cima do cara. O cara queria saber por que se o cara fazia parte de seita satânica, se fazia mal para as pessoas. O cara continuou na polícia. Então a polícia não é aquele crivo também, cara, vamos derrubar os caras. Não é isso, não. Mas o cara que compõe a organização criminosa, esquece. Não dá, né? É difícil. O cara bate em minha mulher. Tem quanto tempo, cara? Tem 2 anos, o processo tá rolando, cara. Por mais que não tenha. Aí tem um detalhe. Aí ele não pode mentir, no Aí caso. ele não pode mentir. E outra coisa, não tem trânsito em julgado. Ele pode ser julgado lá na frente. Ela fala assim, mas doutor, mas isso aí aconteceu com um cliente nosso. Ele, não vou falar o nome dele, obviamente. Hoje ele é servidor público de um certo estado. Ele, na época que namorava com a menina, ele já era maior de idade e a menina menor, 16 anos. E aí eles trocavam fotos íntimas no celular e a menina pegou e acusou ele de ter publicado essas fotos íntimas em um outro estado que ele não morava. E aí aconteceu o processo, ele foi indiciado, aconteceu o processo, chegou até a ser preso. Mas no final das contas, ela confessou que fez aquilo ali porque ficou com ciúme do cara, mas o Estado barrou o cara de estar no concurso. E depois ela confessou que foi culpa dela. Exatamente. Da mulher de Potifar. Exatamente. Ela pegou, deu uma carta no processo, falou, olha, eu não vou testemunhar porque eu já sou mãe de família, me perdoa, a gente era coisa de menina, foi a minha amiga que divulgou esse negócio. Ou seja, o cara ia lá perdendo o cargo público. Que mudar a vida dele pra sempre. E esse coitado, que aí fala assim, doutor, você tá fazendo as pessoas entrarem pela porta de trás. Não é, ajudar as pessoas que estão nesses casos. O cara não tinha nada a ver com a história. E esse mesmo cara, no mesmo processo de seleção, no mesmo concurso, ele quase eu falei, não sei. Ele foi eliminado na investigação, na fase médica. O cara tava com a dor insuportável no quadril, tomou um medicamento chamado codeína, um analgésico forte, que só pode ser prescrito pro médico. Na hora de fazer o exame médico, ele levou a receita pro laboratório. Eu estou tomando codeína, estou em tratamento com o meu quadril. Mas o cara tem um quadril ruim, não pode andar pra polícia. É outra fase, né? Aí o laboratório não falou que ele levou a receita. E falou assim, olha, substância proibida de uso controlado, tal, candidato eliminado. Nós devemos entrar com 2 mandados de segurança pra esse cara. Nossa. Mas ele tá lá. Transitou em julgado. E aí entra naquela questão. Detalhe, ele era policial militar em São Paulo já. Tá? Ele tinha entrado com outro processo aqui, com outro advogado e era policial. Doutor, a liminar minha saiu, não saiu? E o que eu faço? Eu peço a exoneração do cargo aqui em São Paulo e vou? Falei, meu amigo, se eu sou você, eu ficava em São Paulo. Eu não aguento mais ficar em São Paulo, eu quero correr o risco de ir pra Goiás. Ok. Pediu baixa e foi. E fui pra Goiás. Cara, o judiciário, o direito em si nunca vai se esgotar nessas discussões. Porque ele deu o exemplo da moça que reconheceu e mandou a carta. E às vezes eu até entendo, não estou justificando, mas às vezes eu entendo a postura do juiz ou do promotor que ignora a carta. Por quê? Eu já estou com uma assistente de acusação num caso onde aconteceu algo relativamente parecido, mas era um caso mais pesado, era um caso de facção criminosa, e era um caso onde a suposta vítima deu a carta de que não era aqueles criminosos
mas porque estava sendo ameaçada. Então, o Judiciário, o Ministério Público, ele recebe essas cartas com muitas ressalvas. Pô, será que ele está sendo ameaçado? Será que Tem que ter uma cautela também nesse caso. E aí, assim, Principalmente em casos graves, né, Diego? às vezes é verdade, às vezes não é. É isso que eu Pode viver forjado. por causa da verdade, o cara paga o pato porque ele é inocente. Você quer ver um outro caso? Bem interessante. Eu vou contar aqui, me corrija se eu falar o nome do cara, que eu sou meio... Olha, a gente corta. E aí, Cortar, né, ô Ramon, o João fez o João é servidor público de um determinado É o estado. Tício. Não Caiu, sei. né? É o Mévio. Questão 1. Mévio, servidor público de um determinado estado da federação. Só dentro. Vocês ficam imaginando a cara do Tício e do Mévio? Eu fico pensando quem eles são, porque eles Eu são queria entender que os malvados. trabalhadores seguem essa Eles tradição. são muito malvados. E eu, nos meus simulados, eu invento um monte de nome engraçado. Menos o Mévio Tício. Isso, Não, cara, pelo amor de Deus. Esse cara, servidor público de um determinado estado, foi acusado de improbidade administrativa. Processo administrativo disciplinar, exoneração, processo judicial, para que eles cumprissem, inclusive, respondessem na esfera criminal. Processo. Detalhe, processo caminhando, ele faz um concurso para outro estado de procurador, não do estado, mas de uma câmara. Não, de uma assembleia. Não, câmara, perdão, de uma câmara de um estado, câmara municipal. Procurador da Câmara Municipal. Fez concurso aprovado. E respondendo o processo em outro estado. Sim. Tá? Exonerado. Aí na hora que ele foi tomar posse nesse cargo, ele não tinha a certidão necessária, que é a certidão de antecedentes criminais negativa, porque ele respondia o processo lá. Primeira instância, acusado de improbidade administrativa. Segunda instância, também. O cara conseguiu reverter isso em embargos infringentes. Lá no fritar dos ovos, o processo acabando. Cara, foi comprovado que ele não deu causa, não teve culpa, que não foi ele. Perdeu o concurso aqui. Nossa. Não tem como voltar? Então, esse caso ainda está em andamento. Ele já estava com outro advogado, aí o advogado fez algumas coisas não muito boas no processo Que dele. é uma das questões que a gente sempre fala, é pedido liminar. Às vezes você não cara vacilou. não quero fazer o curso de formação, por exemplo, mas eu posso pedir a reserva, pelo menos A reserva de da vaga. E É o essa é uma mínimo puta que se estratégia. espera. Um próximo curso. Para o próximo curso possível, É. se for o caso de curso, para pelo menos quando o processo demora. Infelizmente, essa é a realidade. O processo judicial é um processo demorado. Quando isso de fato acontecer, ao menos Todos os nossos processos a gente pede reserva de vaga para também não ter um vaga problema reservada. de pretensão. Sim. Que aí depois tem que ficar disputando a vaga de alguém que já tomou posse, que é o problema dele. O advogado não pediu reserva de vaga, outro tomou o lugar dele, e agora, não tem em mais despacho a com o desembargador, fui pessoalmente conversar com o desembargador. Ele falou assim: doutor, o que você está colocando aqui tem fundamento demais, sabe? Mas tem a Mas vaga. tem a vaga. Excelência, eu não posso ludibriar, não existe a vaga. Mas eu peço encarecidamente que esse cara está desempregado, ele foi injustamente exonerado, mas ele não pode voltar? Até pode, mas ele quer voltar? Num órgão que ele até foi, entre aspas, perseguido? Sim. Não quer. Ele está desempregado, tal. A tese é boa, o processo está rolando. Nós estamos, assim, nesses casos, eu estou pessoalmente fazendo ostentação oral, despachando para os desembargadores, não está mesmo. E isso, a advocacia de massa não permite tem fazer, como, mais artesanal ali, para a gente conseguir de fato. Ou seja, presunção de inocência, né? Um caso interessante, eu estava vendo um podcast esses dias do Pimentel, eu não sei se vocês gostam de ver o Rodrigo Pimentel, Sim. do Tropa Ele de fala Elite. muito Gosto mais dele. Gosto até do jeitinho que ele fica mexendo no negócio. O cara, ele estava contando um caso, falo que eu vou inclusive citar na sustentação oral. Imagine só, excelência. Chacina da Candelária. Lembra dessa história? O policial, alguns policiais foram lá, simplesmente mataram todas aquelas crianças que estavam lá na porta da igreja, né? Um sobrevivente, lembra? Uma criança sobrevivente baleada. E aí o que aconteceu? Ele falou assim pra polícia: olha, a criança baleada, traumatizada, falou assim: eu sei que um policial que estava lá, que atirou na gente, tem um dente quebrado. E um detalhe, inclusive amigo do Pimentel, do batalhão que ele estava servindo na época. O policial que foi reconhecido, era um policial que foi ajudar no resgate dessas crianças, não que tinha atirado. Resultado,
Através só desse reconhecimento da criança baleada, coitada, fragilizada, falou que estava com o dente quebrado. O policial tinha ido lá resgatar essas crianças, ele reconheceu porque o policial que matou realmente tinha o dente quebrado, mas esse policial também. Esse, né? Através somente disso, o policial ficou 9 anos preso. Meu Deus. Que isso. Não volta mais. Tá na internet, vocês podem olhar aí. Ele falou isso no podcast do Fala Glauber, inclusive. Falou no Flow também. Ele falou desse caso. Ou seja, esse cara ficou 9 anos. Aí o que aconteceu? O real assassino conheceu Jesus, foi conversar com o pastor dele e falou assim: pastor, existe uma pessoa presa no meu lugar. Eu sou o assassino da Candelária. Aí o cara pegou, tinha a prova do crime, que era a arma que ele tinha concretado na parede, guardou a arma lá concretada para ninguém ver. Ele pegou essa arma, confronto balístico, realmente ele é o autor do fato, porque só pela confissão não pode. Ele é o autor do fato. Liberou o cara, 9 anos injustamente preso, presunção de inocência. Exatamente esse é o tema que eu vou levar, e o doutor Edilene vai levar também para a sustentação oral. Excelência, nós temos a oportunidade, nesse momento, de evitar que esse tipo de coisa aconteça. Que eu estou falando para o senhor que esse candidato aqui foi eliminado injustamente do crime que ele não deu causa. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência, como aconteceu na chacina da Candelária, vamos soltar o nosso candidato antes dele ser preso, Deixar ele seguir a vida. entre aspas, antes dele cumprir uma pena da qual ele não deu causa. Interessante. É forte, né? É forte. Mas a presunção de inocência no Brasil é isso. E aí é tudo que um candidato passa. É mais ou menos isso. É sonho, principalmente vocês que estão trabalhando em policiais, né? Sonho, Concurso cara, para policial, é sonho. E aí qualquer coisa que ele tenha feito no passado pode ser que de fato aí é onde entra. O advogado não pergunta, mas advogar para concurso, o que tem, né? E muita coisa. Muito muita problema. coisa. É muito. Só que a gente vê aqui é problema na prova objetiva. É problema na discursiva que tem muito. Por que colocou uns caras essa semana aí, cara? Prova discursiva. Isso aqui. Pô, o cara foi provar por meio ponto, cara. Meio ponto. Mas aí tem que recorrer. Aí eu falo pra recorrer. Tem recurso. Porque, assim, a discursiva, ela, primeiro, tem a subjetividade, tem, mas o espelho de prova, quando você vê que é mal feito, e é muito mal feito, os critérios, já é um problema. Aí tem o segundo problema. A gente sabe que é comum, aí, a gente passou na prova da OAB, isso é muito comum também na OAB. Esse cara tá cansado, ele já analisou dezenas de provas no dia. Brigou com a mulher. Brigou com a mulher. Aí ele pega a prova do candidato, muita coisa passa batido. Por Aí isso tem que é que recorrer. importante recorrer. Tem que recorrer. Tem que recorrer. 49, capitão de 50, 49,5. É. Sabe? Pô, E é um dos argumentos que, inclusive, a gente usa nas nossas teses para questões. Além disso mudar a vida dele, meio ponto é muito Não é razoável, né? Mas tem que ter razoável. viabilidade. Tem que ir lá, Tem que ter tem que viabilidade, ir lá no claro. recurso administrativo, tentar administrativamente primeiro, apesar de não precisar, nesses casos, esgotar a via administrativa, tá? Não precisa. Não precisa o cara entrar necessariamente na via administrativa para recorrer ao judicial. Muitos aparecem no escritório assim, você já recorreu? Ah, o doutor viu no Google que não precisa, mas vai lá, tenta. Vai lá, tem. E às vezes reverte. Tenta, às vezes você Às reverte. vezes muda. Pra que você vai gastar aqui um dinheiro comigo aqui? Já é um processo que vai durar anos. Até Tenta lá. a tese Né? que o candidato faz, o recurso administrativo, é muito bom para usar para o judicial. É base. né? Já é. Eu tive uma colega que, inclusive é professora de português, muito famosa hoje, mas na época ela foi minha aluna, mas ela já era professora. Ela parou, porque ela simplesmente era professora há décadas, não, eu quero ser policial. Aí ela passou no concurso de AGTEL, ela foi reprovada no exame médico, porque ela tinha um probleminha na perna, mas era um probleminha que ela dava um pouquinho manca assim, mas falaram que ela ia ser incapaz de retirar. Então inventaram um fundamento lá pra. Sim. Aí ela me procurou desesperada. E é a mesma coisa. Peraí. Ela era manca e É. falaram que ela seria capaz de Incapaz de retirar. Capaz. Se tiver, não tem coisa que. Tá tirando com. Eu ia falar isso, não sei se a pessoa podia. Mas ela vai usar o dedo da mão pra tirar. Tem essas bizarrices. E aí eu falei pra ela, estavam só os professores, inclusive, e ela procurou pra entrar com a ação, né? Porque eu ainda advogava. Eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte. Aí ela falou pra mim que tinha um prazo ali de uns 20 dias, são 20, 15 dias pra apresentar o recurso. Ela faz o seguinte: tem um curso de tiro que eu recomendo, vai lá, faz um final de semana. Olha, Você tem a fantástico. formação, você pega o diploma, Boa. você é apto a tirar, aí entra com o recurso administrativo. Se não der, o mandato de segurança tá garantido. Pronto. Aí ela entrou no administrativo e reverteu. Olha que Acabou. maravilha. Então, às vezes o administrativo, o pessoal pensa muito direto judicial. Não. E geralmente as bancas resistem mesmo a anular alguma coisa. Mas às vezes passa. Às vezes Nós usamos. São as respostas bem padrões padrão. mesmo. é contra você comprover, né? né? Nós temos 3 vertentes do escritório. Primeiro é educar. Porque eu falei, né? No início no bastidor com vocês. Não ser reprovado nas demais etapas é tão importante quanto passar na primeira.
Passei, a gente vê muito aqui, o canal de vocês fomentam muito isso é muito importante, é a fase mais difícil mesmo. O resto é mais tranquilo, mas não ser reprovados nelas também é muito importante. Ainda estão falando de teste físico, que às vezes é segundos, às vezes acontece, você falou no caso bizarro, lembrei, chegou um cliente aqui, um cara de estatura muito alta, acontece muita coisa, muito forte o cara, Tá. e colocaram um cara para poder segurar os pés dele, para poder fazer abdominal, aquele abdominal remador, Sim. que é difícil de fazer, precisa de força física, precisa da estabilidade dos pés. Colocou um cara lá que ele até brincou, falando que colocaram um anão, doutor, pra eu poder. E eu sou muito alto, eu sou muito forte, o cara não tava dando conta de segurar. Sim. Foi eliminado do concurso público. Que a perna do cara levantou. Exato, acontece. A gente tem que entrar, tem que recorrer, razoabilidade, proporcionalidade. O abdominal tá jogando o cara no colo dele ali. Brincadeira, né? Exato, aí a gente tem que entrar. Eficiência. A banca examinadora, um detalhe, a banca examinadora no concurso público ela faz papel de Estado. Sim. Ela é o próprio Estado, então ela tem que cumprir as mesmas regras e princípios da administração pública. Proporcionalidade, razoabilidade e eficiência no concurso público. Ela tem que ser eficiente. Nesse caso foi ineficiente. Temos exames médicos. Levei o documento. Falaram lá, doutor, que eu não tinha levado o documento. Candidata da Marinha, do Rio Grande do Sul, já passando por um problemaço agora. Cliente recente nossa. Ela fez o concurso para a Marinha, saiu do Rio Grande do Sul naquela catástrofe que estava acontecendo por rota alternativa, foi entregar a documentação, chegou lá, a oficial médica virou para ela e falou assim, olha, seu exame de urina está incompleto. Não, eu fiz o exame, o complemento, porque tem laboratório que faz o exame de urina tal, ele faz uma bateria de exames, que confronta com o edital, ok, exato, o dela faltou um dos itens. Sim. E tudo bem, não está previsto no edital, errou, mas o laboratório aqui errou. Ótimo, tranquilo. O problema não foi esse. O problema é que, para pessoas que estavam fora da massa corporal necessária, do índice de gordura no corpo necessário, foi dada a oportunidade para que essas pessoas pudessem emagrecer e, numa segunda tentativa, entrassem no concurso público. E para ela, que só foi uma falha do médico, não deixaram. Problema de isonomia no concurso público. Eficiência. Então, a gente tem que tratar isso. Aí vai. Toda fase tem seus nuances, Toda né? fase tem. Ficha de inclusão, pessoal. Não minta na ficha de inclusão. E é muito comum galera mentir. Não minta. Aquilo é um documento público, tá? Aquilo é um documento que a polícia fornece para você preencher. Qual que é a ficha de inclusão? É a ficha de inclusão para quando você vai entrar na polícia, nas forças policiais, tem uma ficha, um papel, uns 30 páginas, onde você vai preencher todo o seu histórico de vida ali. Endereço dos últimos 5 anos, onde você trabalhou, quem foi seu patrão, telefone, vizinhança, se você teve problema com polícia ou não. Aí entrou o caso que eu contei pra vocês no início. O cara tem... Eu fui no início do podcast, eu falei. O pai dele é um homicida, cara pistoleiro, 25 anos de cadeia, preso, e nos procuraram pra saber como que ele ia colocar. Coloca as informações necessárias, não esconda, a polícia vai saber. Fala, olha, a pessoa, depois se der um problema, a gente entra da intranscendência da pena. Não tem problema, mas tem um jeito certo de fazer as coisas. Não é ludibriar. O problema é mentir. Não é enganar. Não subestime a inteligência. A inteligência, literalmente, né? Porque é a própria inteligência da polícia que faz essa análise. Depois de um relatório ruim, então, e o problema? Depois que você mentiu, eu tive um inquérito ali, mas foi arquivado. Não vou contar, não. Isso acontece o tempo inteiro. Vou ser bisurado. O cara vai e pega, você mentiu no documento público, você vai ser eliminado depois na justiça. Não tem como eu reverter, porque você mentiu. Não tem nem argumento. Esse argumento. É uma forma de falsidade ideológica, né? É, sim. E aí eu acho engraçado isso, porque, de certa forma, é uma certa ingenuidade do candidato. Acho Não é também. maldade, mas é uma ingenuidade, porque ele acha que ele tá fazendo uma investigação social. Não. Não é. A polícia lá na frente vai saber. Vai E no saber. final das contas, quer saber simplesmente se o cara é um mentiroso ou não é. E aí aqui, ô Diego, vai um bizu forte para os candidatos. Toda etapa do concurso público, desde a primeira até a última, existe como você fazer uma preparação prévia. Inclusive para investigação social, exame médico. Pega lá, vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O próximo concurso agora é da Polícia Civil, né? Vai ter? São Paulo? Da PM. Da PM sempre tem, todo ano tem. Da PM. Vou fazer. Cara, eu vou ver como é que tá a minha vida no justiça. Cara, mas eu nunca envolvi nesse acidente. Vai lá ver. Dá uma olhadinha, né? As certidões são gratuitas. Né? Às vezes, sabe o que já aconteceu? O candidato, na hora de permitir a certidão, não tinha certidão. Procurar pessoalmente o tribunal. O cara, o que tá acontecendo? O cara, tranquilo. É preso. Não, ele não pagou a pensão alimentícia. Aí depois pagou. Não pagou, gerou o processo. E aí tava lá como tem um processo. Aí depois ele pagou. O processo foi arquivado, mas estava o processo lá.
E aí, o que aconteceu? Chegou no dia de entregar os documentos, ele não tinha. É uma coisa que ele sequer imaginava que estava Que acontecendo. existia, né? Tira 102 antes, faça o exame de rotina antes. Sim. Psicológico também tem como preparar antes. Se no edital tá lá quais são os testes. Não testes específicos, mas o que o edital espera, o que a polícia espera de você. É outro problema que a gente estava conversando, né? Faz terapia. Leia o edital. Leia o edital. Gente, Mas- leia o edital, tá? A regra é, o edital é a lei do concurso. É. Mesmo que com muitas irregularidades, muita coisa, é a lei do concurso. Você tá com preguiça de edital, não quero estar preparado. Leia o Assim, edital. né? Muitos Isso é dos forte, erros não é? que você vai sofrer no concurso, irregularidades, tá no Tá edital. ali, as soluções tá ali. É. Isso é tão forte que às vezes o candidato nos procura com algum problema, por exemplo, numa fase de documentos, investigação social. Ele não é, mesmo quando ele tá com problema, ele vai. O que eu faço agora? Cara, Você tá leu o aí, edital? Leu o edital. nem quando tá com problema, lê o edital. É. Então isso é cultural. Aí ele vai no canal do YouTube, pegar lá um resumão, que serve Que pra é resumo. é um resumo, Uhum. ou às vezes o problema tá num ponto específico e nem com problema o cara resolve. Você resolve muita dúvida assim, né? De edital, de prova de título, de documentação. Cara, é impressionante, Acontece. impressionante. E a gente também tem muito, assim. Aí é o que a gente sempre fala, leia o edital. Comece por ali, estudando. Comece lendo o edital. O restante vai vir. E, obviamente, busque ajuda, recurso administrativo, material. Nem tudo o edital vão ter muitas irregularidades de fato. Mas leia. Comece por ali, tá Sim. bom? E É. vocês já chegaram, por curiosidade, assim, a ver, no caso de vocês, o escritório de demandas que vocês recebem, judicializam de fato. Qual que é a etapa que mais tem justiça de um concurso público? Atualmente, ô Diego, a etapa que está mais gritante em termos de injustiça é da heteroidentificação. Assim, tô falando de volume, Sim, tá? falou. Tá dando um problema aqui também, né? Muito problema, porque não existe um parâmetro objetivo para a eliminação e nem para a aprovação. Eu ouvi de uma gestora, pasme, ela falou o seguinte: a gente precisa de um CRIF para eliminar. Mas quem disse que as pessoas estão lá para ser eliminadas? Elas estão lá para poder passar por uma etapa da qual ela se autodeclarou uma pessoa preta, né? Negra, né? Como gênero, né? Preto e pardo. Então, assim, tudo bem. O que vocês têm que buscar é o sistema que a pessoa não está fraudando. É. Por exemplo, o Diego não pode entrar pela cota, um olho azul. Não dá, cara. São casos extremos. Japonês, branquinho, não dá. Mas tem cara que tenta a sorte. Mas, cara, isso é uma fraude, cara. Aí já é fraude. Não dá. Só que é o seguinte: o cara tem características neurológicas que a gente chama. Lá no escritório a gente faz um negócio interessante. A gente tem um antropólogo que faz esses O laudos. laudo. Ele vai lá, pega a característica do crânio pra saber se o cara tem realmente. Depois eu te mostro um laudo do desse. nariz, É muito da legal. sobrancelha. Ancestralidade, tudo. E é muito legal. O projeto não é assim jogado. Ah, o cara falou que é preto e pronto. Não é isso, não. Você precisa ver se o cara é. Se tiver, vamos fazer o laudo dele para poder. É uma prova privada, é uma prova unilateral, mas mostra pro juiz que o cara ele tá de boa fé. Que o cara realmente é preto. Então o que acontece? Nessa etapa tá acontecendo demais. Imagino que é o pardo, né? O pardo é o ponto no meio do caminho ali. O pardo. E tem Ponte clientes, pele. inclusive, que alegam que na etapa onde é feita a entrevista, sofreram até discriminação por ser branco. Geralmente é feito, os examinadores são negros, pretos, de fato, para fazer essa análise. Sofreram discriminação, ao contrário, né? Vamos dizer assim, você é branco e começa a fazer umas perguntas. Mas por que Você tá fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você se sente negro o quê? Qual foi a injustiça que você sofreu por ser negro? E as bancas estão Olha pra formando. você ver o nível que eles estão As bancas estão chegando. formando verdadeiros tribunais de julgamento de cor. Tribunais raciais ali. Tribunais raciais é a palavra. Que isso, cara. Que Essa é a fase. Muitos clientes que alegam isso, que foram de certa Julgados. forma, julgados, né? Cara, se Que o cara é isso? preto, ele tem direito à vaga dele, né? Eu acredito que é um problema social que a gente tem que. Muita gente me critica por isso. Cara, não tem jeito. A cota é lei, não vamos discutir isso. é lei, acabou. Um amigo meu que ele falou: meu, nem vou entrar com ele. Ele deve podia. Ele falou assim: nem vou entrar com isso, vai dar chapu, então é melhor ir na. Tem gente que- Tem gente que prefere. Mas você vê que o grande problema é a forma como é procedimentado isso, né? Porque tá na lei, mas a lei não fala como é. E na prática a gente vê essas bizarrices. Mas vamos lá, o cara é pardo, é preto, o cara vai ser aprovado. O que vai tirar o cara? A nota. Não é uma O questão cara, social. quantos pretos passaram? Ah, não, que eu tenho que passar, na verdade, o mais preto.
Nossa, Essa é a verdade que Cara, acontece. isso Eu tô é fazendo um crivo pra poder passar na vaga quem é mais preto que o outro. Não. Ou Você tem que passar somente o preto todos que os sofreu pretos. injustiça Injustiça. racial. Às vezes o cara é preto, nitidamente no vídeo chamado a gente vê que o cara é preto e o cara tem todas as características negroides, né? E o cara foi... Assim, já sofreu discriminação? Não, nunca sofri. Cara, então você não merece, Você não entre aspas, a merece. vaga. Você Então não tá merece. dando muito problema nisso, sabe? Ou seja, o examinador quer aplicar ali como ele bem O entende. examinador tem que fazer o quê? Aprovar todos os pretos, aprovar todos os pardos. O E crivo é a nota. critério de nota. Critério de nota, isso. Cara, ser preto, vamos colocar, ser o mais preto da turma. Então, mas se você tirou uma nota mais baixa, cara, beleza, você tenta o próximo. Aí o pardo passou no lugar da pessoa que tinha mais características pretas. Você não precisa de cor, cara. Você dá uma paleta de cores ali e passa, cara. E entra na mesma questão de mulheres que a gente falou. O critério tem que ser nota. Tem que ser nota, é meritocrático puro. Pronto, tem que ser isso tanto de negro, pardos, quanto de mulheres, quanto de qualquer outro tipo de cota que existe em concurso público. Exato. E questão de investigação social, porque hoje geralmente são os concursos policiais, né, que tem investigação Sim. social. Dá pra definir o que reprova ou não reprova? A gente continua num limbo ali que, isso eu não sei, isso eu sei. Existe uma cartilha que tem pra falar isso reprova, isso não reprova? Tem. Porque, assim, tem as características objetivas e ainda tem as características subjetivas. Porque o Estado ele tem liberdade para contratar aquele que ele acredita que não tem característica para o cargo. Vamos supor, o STF, não vou chutar o nome que eu vou errar. Recentemente falou a ministra Carmen Lúcia, falou o seguinte, olha, nós temos que... Tudo bem que a presunção de inocência é um princípio, mas ela não deve ser absoluta, tá? Porque eu não posso pegar um cara que é um membro de organização criminosa, que não tem sentença condenatória, e colocar o cara na polícia. Perfeito. É isso. Agora, nos últimos 5 anos, o cara tem inquérito policial? Não. Nos últimos 5 anos, o cara já cumpriu a pena dele, já passou o período ali, então começa a abrir um problema. Então, assim, tem os critérios objetivos. O cara tem que ter certidões negativas. O cara tem que ter uma conduta social positiva, que quem julga isso é a própria polícia, né? E tem outros critérios objetivos também, que são essas questões de processos, de inquéritos, de envolvimento com organização criminosa, ser bem claro, de ser identificado. E já teve também, às vezes, tem banca, inclusive, questões de nome sujo. Teve demais. Que Muita já- gente eliminada com Já nome foi sujo. declarado que não pode. pode de forma alguma. Aí é que tá. Os critérios Tem, às vezes objetivos. ainda tem, né? Mesmo assim, Os critérios objetivos estipulados pelo edital, eles são legais? Nem sempre. Nem Nome sempre. sujo, por exemplo. Aí o STF já decidiu. Quem tem nome sujo, não tem problema, mas às vezes a pessoa está sofrendo o nome dele está restrito, protestado, porque o cara é um devedor contumaz. Está ali em execução. sim. E aí o cara fraudou a execução. Aí já começa a abrir um problema na investigação social. Mas simples e puro nome sujo, não pode eliminar. Tem uma exceção no Código de Processo Civil, que é tão exceção, mas tão exceção que eu nunca vi acontecendo, acho que eu nem vou ver. Que ele permite que o cara com dívida ele seja barrado só numa única hipótese, que é o cara, por exemplo, que está sendo cobrado pelo Isso. credor, e que fica claro durante o processo, por exemplo, que ele está gastando dinheiro em concurso público, o cara está fazendo viagem e tal, e é uma pessoa solvente e não quer pagar. Entendi. E aí o juiz, naquele caso, ele pode, mas tem que ter uma ordem específica. Exatamente. Vai ter essa ordem específica. Ninguém Na prática não então, tem. dívida na prática Não Exatamente. prova. Não O grande problema é o crime, né? Exato. Porque, por exemplo, qualquer crime reprova ou é crime incompatível com carreira policial? Agora, qual crime é incompatível com as carreiras policiais? Eu tive alunos, por exemplo, que tiveram condenações em crimes contra a honra. Pô, eu vou na injúria. Quem nunca xingou ninguém? Às vezes a gente dá sorte de não ter sido indiciado e processado, mas injuriar a gente injuria. Aí eu entendo, pô, injúria não é, às vezes uma abordagem que você xinga alguém. Então, assim, não é incompatível com os carreiras policiais. Agora, o cara não teve uma condenação. Mas quando era adolescente, por exemplo, pegaram ele com envolvimento com tráfico de drogas. Que é algo bem sério. Não tem um critério objetivo de uma certidão positiva, Não tem. mas tem um comportamento incompatível. Então eu acho que vai ser impossível um dia a gente estabelecer uma linha 100% objetiva. Não tem como. Eu acho que nem deve ser, né? Não tem E como. não Não pode ter. Ele voltou pro concurso, pô. Aí teve um caso do cara que tá no sistema penitenciário cumprindo pena e conseguiu eliminar para fazer a prova da PM. Desse caso foi famoso um tempo atrás. O cara tava condenado cumprindo pena. Então, assim, tem casos, a gente sempre vai ver bizarrices no direito. Mas eu acho que
É até saudável não ter uma linha 100% Não objetiva. pode ter, nesse caso, possivelmente, ele tem o direito de fazer prova objetiva, discursiva, mas não vai passar nessa fase. Essa pessoa. Mas ele já tem, por exemplo, um argumento para brigar lá na frente, porque ele pensa, se o judiciário me autorizou a fazer, o Estado não vai me criar uma oportunidade vazia. Então, exatamente. Uma expectativa. Gera uma tese que a administração pública não pode ir contra o fato que ela mesma criou. Exatamente. E aí, Exatamente. Inclusive, cara, que a gente usa no nosso favor e o cara vai usar também. Perceba que a responsabilidade do juiz é muito grande. Não pode dar uma decisão pensando num caso isolado. Isso vai repercutir lá na frente. Isso vai virar precedente. Mas aparecem os caras assim, cara, eu já fui vida louca, cara, mas Você como é fez que tá a Jesus? sua vida e tal, beleza. Mas se o cara quiser, na maldade, aparecer no escritório, na maldade, cara, não. Eu não sou especial, Não dá, cara, não dá. Não dá pra eu colocar esse bicho. A gente joga limpo também. Não, claro. O cara da tatuagem, fala, assim você cara, não faz. não, irmão, não dá, vai apagar essa tatuagem, vai fazer o negócio. Cara, não dá, cara. Não tô falando aqui que a pessoa não pode mudar, né, Diego? Pode. Isso não, ela pode mudar, mas, cara, a gente percebe também. E outra coisa, tem consequências que a gente carrega pro resto da vida. Claro. Por mais que a gente mude, Perfeito. mais um erro lá atrás, ele vai repercutir. A lei da semeadura é fatal. Exatamente. Infelizmente, não tem muito pra onde correr. Isso aí. E Exatamente. vou fazer uma pergunta pra vocês. Vai lá. Eu não sei se vocês podem falar isso, né? Porque eu já fui advogado, eu sei como é que é a OAB. Mas se eu sou um concurseiro, estou com dificuldade, como é que eu faço para encontrar vocês? Pode divulgar algum telefone? A gente pode deixar alguma coisa na descrição do vídeo? Pode, cara, pode. Assim, Claro. a gente pode divulgar. Né? O que a gente não pode, na verdade, é mercantilizar, induzir as pessoas, falar assim, olha pessoal, você que é concurseiro, foi eliminado, deixa comigo que eu vou te colocar lá de novo. Tá qualquer... Tem, infelizmente. Ela tá falando isso porque ela é conselheira da outra advogada, só ela que julga esses processos. Pega as buchas. Então, se eu falar alguma coisa aqui, ela que vai me julgar depois. Olha, nós temos o nosso Instagram, que é Via Advocacia, né? Temos o canal, a gente estava conversando, né? Sim. Um projeto novo, chama Direito ao Cargo, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Então, o pessoal que quer ser educado a não ser reprovado nas próximas etapas, essa é a nossa missão, né? Primeiro educar, depois a gente vê. Depois, se sentir confiança no projeto, sentir confiança em nós, olha, doutor, eu estou precisando disso, fica mais um vínculo até mais saudável, né? Sim. E aí, o pessoal que quiser seguir a gente lá, né, nessas redes, no YouTube, é Direito ao Cargo mesmo o nome do projeto, tanto no Instagram quanto lá, e no nosso canal Sim. do Instagram. E o nosso projeto Direito ao Cargo é justamente para isso. Quando pensamos no nome, é realmente, o nome diz, né? Direito de entrar no cargo, direito de permanecer no cargo. Boa. Porque é cuidar de quem está entrando e cuidar do servidor, de fato. O que ele está sofrendo ali, né? Injustiças, acontece. Inclusive, eu trabalho muito com a questão de doença ocupacional dentro do serviço público. É demais depois da Acontece pandemia, hein? muito. Pandemia, síndrome de burnout. Então, assim, o poder público parece que ele tem menos atenção do que as empresas para o servidor. Porque a empresa Tem mesmo, né? Bem menos atenção. as empresas são obrigadas, de fato, a cumprir muitas das regras, né? Tem laudos que se faz para o trabalhador. O poder público Não tem nada. Falta uma mesa de direito, falta um mouse Nossa. básico que traz doença, que traz dor, que traz sofrimento e traz afastamento e traz prejuízo. Então, de fato, é um dos pontos que a gente trabalha muito também no escritório, essa questão do cuidado com o servidor público, a questão de endividamento. Então, no nosso canal tem muita informação relevante, muita Apesar educação. de pequeno né, o canal, como- cara, tem lá quase 100 vídeos já, de Muito conhecimento. Muito conhecimento. É o que o advogado pode oferecer. Sim. Nós somos dessa linha. O advogado pode oferecer educação. É dar conhecimento para as pessoas. E, claro, se elas sentirem segurança na gente, né, no nosso escritório, para cuidar do problema dela, estamos ali. Mas, de fato, é educação. Então, a gente trabalha com direito ao cargo mesmo, né? De Show. fato, de entrar naquele cargo, de permanecer naquele cargo. A gente permanecer saudável, né? Saudável. Porque o serviço público adoeceu nos últimos tempos, principalmente o pessoal da área de Muito. saúde. Cara, imagina o que esses caras enfrentaram. Na pandemia. Foram os únicos que não pararam, né? Será que o Estado está dando amparo para essas pessoas? Não está. Acredito que não, né? Que o Estado empreendendo não funciona, né? Não funciona. Não funciona, né? Então a gente sabe que não funciona. Eu vou deixar todos os links na descrição. Inclusive, tô com um ponto importante, porque eu nunca tinha feito essa correlação de como um empregado é tratado, por exemplo, numa iniciativa privada e como um servidor é tratado. Meu time, minha mãe foi servidora por muitos anos, aposentou, e ela sofreu muito de algumas doenças no final da carreira. Pô, se é na CLT, meu amigo, o empregador vai ter que pagar tudo e o cara não vai trabalhar.
Se é no Estado, readapta. Se Readapta. vira e readapta. E assim, e uma readaptação que não existe. Não existe. Ela não existe de fato. Aí você vai trabalhar com uma remoção. Ah, precisa ser removido para algum lugar, precisa ser readaptado. Não existe. Infelizmente, é uma ação judicial para obrigar o Estado a se cumprir o que é obrigação. Exatamente. Servidor com filho autista. Nossa, tem muito isso. Servidor com filho autista tem uma decisão recente que partiu daqui de São Paulo, que o pode- servidor público que tem filho autista pode ter redução de até 50% da sua carga horária para acompanhar o filho autista. Olha, Só quem tem filho autista sabe demanda o quanto é importante o acompanhamento pessoal da mãe, do pai ali, no tratamento para mitigar ali, reduzir, não vou ficar falando de juridiquês, mas reduzir ali o efeito, né, nessa criança. Do Então, tratamento. é disso que a gente trata. São temas de... a gente... É um cuidado com o servidor. É um cuidado. Porque é sempre isso. Vocês falam muito do entrar. E quando eu entro, o que acontece? É Ou outro depois? Qual que é o mundo É. do servidor? Não sei nem se vocês já falaram sobre isso no canal, mas o que é lá dentro? O que eu vou sofrer? Quais as consequências? Por que o brilho acaba, né? Por que cobrir a cara? Por que o brilho acaba? Por que você vai no órgão público Bom hoje, tempo cara, no você é vídeo, maltratado vídeo. às vezes? E alguns caras, não tô falando que todos são isso, mas às vezes não é má vontade do servidor, é do esgotamento. uma frustração É acumulada. uma frustração acumulada. exatamente. Por que o brilho perde? Por que o brilho do cara que está fazendo concurso público ele vai se esvaindo com o tempo? Que depois fica aquele, né? É o Porque, que a cara, gente eu tô falou, doido pra só- aposentar. só obrigação Por quê? preso dentro de um cargo. E esse é o zelo. Essa aí não consegue Não mais. consegue cheio de dívida. mais. E esse é o zelo que o nosso escritório tem com o servidor público, né? Que eu acho que é mal remunerado, maltratado muitas vezes pelo Muitos Estado. pontos também, concursos de servidores de educação. Vários Nossa, de educação, direitos. Muito, né? Sua mãe Eu vi minha mãe de perto. Só uma dedicação? É, da educação, quem te vira coisa errada é o que mais acontece. Vários direitos de progressão são descumpridos o tempo todo, desde da prefeitura até a União, de fato, não cumpre os direitos dos professores. Ela tem 2 ações até hoje, no município e no estado, para cumprirem direitos até da aposentadoria que não foram cumpridos. O que é básico, você pensar, gente, eu tenho que cuidar da educação pro resto, né? Para o Brasil, de fato, andar. Não se cuida. Então, muitos professores doentes. Então, é mais ou menos disso que a gente fala aí no nosso canal, é nosso cuidado com o nosso cliente. Do concurso, a gente brinca, né? Do concurso é Do aposentadoria. concurso de aposentadoria. Legal. Porque assim, cara, eu acho que o serviço público no Brasil é uma coisa que muda a vida das pessoas. Sim. Né? Aqui é um canal de concurseiro. A gente fala, né, para É concurseiro. importante, O estratégia tá aí para poder ajudar as pessoas. E, aliás, cara, eu sempre dei pro material de Sim. estratégia, tá? São muito bons, né? Excelente. É assim, eu vou fazer uma coisa, ser sincero com vocês. O nosso escritório utiliza até hoje o material estratégico para Em fazer algumas petições. Legal. Muito completo. Em algumas É porque é muito completo. Quando você vai falar princípio da razoabilidade, cara, tem simplesmente tudo e todas as menções necessárias no material dos caras. Então, é um material muito foda. Merchan bom, hein? Depois você me passa um percentual aí, viu? Mas E não foi são combinado, bons. gente. Mas porque não precisa falar, todo mundo sabe. É. Ninguém vai ouvir e falar, cara, Desconfiar. desconfiar. Não, cara, o cara os passou um pouco melhores. aqui realmente. O material realmente é muito bom. Então a gente faz essa educação porque a gente também fomenta o serviço público muito por conta da minha história. Sim. O serviço público mudou minha vida. Hoje estou na advocacia privada. Tudo bem, cara, mas Foi mudou minha através do- cabeça, mudou minha família, mudou. Igual você falou, você vira exemplo, né, pra família. O Lindsay conseguiu, também vou tentar. Você acaba ajudando, vem fazer o concurso, eu te dou um apoio aqui. Então você muda a estrutura e a realidade social das pessoas. Pode ser mudado sim através do serviço público, mas nós temos zelados os nossos servidores, viu, Sim. Diego e Ramon? Isso passa muito Passar o concurso é só o início, né? Só o início da jornada. Ali pra frente tem muita coisa. E o concurso ele vai com aquela visão muito focada na prova, achando que passou, a vida tá resolvida. Não é ali que tá começando. Começou. Exatamente. Ali começou, não é vamos dizer o problema, mas começou uma jornada diferente. Vai ter pontos positivos e negativos. Ele vai ter que lutar para permanecer naquele cargo, ele vai ter que lutar para não adoecer, ele vai ter que lutar por muitos outros direitos que ele vai, infelizmente, vão ser suprimidos ali pelo Estado, pela administração pública em E si. a gente é radical, né? Fala que tem que acabar com o serviço público no Brasil, que é uma mamata. Não é, cara. Não é, não. né? Se você for contra isso, você tá depondo contra você mesmo, porque o serviço público ele volta pra gente. É, que se vale o serviço O público. servidor público tem que ser bem remunerado mesmo.
sabe? Tem. Isso. E bem tratado, bem cuidado, né? Eu tenho um bom serviço, né? Eu concordo 100%. Tem um bom serviço, mais fiel ao servidor. Não adianta. Na hora do problema liga pra quem? Ó, polícia, vai pro hospital, liga pro resgate. Não adianta, A né? gente falava isso na polícia, né? O cara não gosta de polícia, não, né, cara? Se o cara não gosta de polícia, Espera precisar. né? Ele só pode ser bandido, mas quando precisa, Até o banheiro. não chama o Batman, né? Chama a polícia, né? Chama a polícia. É exatamente isso. Doutores, foi um prazer enorme. Já acabou? Baita episódio. Já acabou. Vai, Aí, cara. Tava preparado aqui pra meia-noite, pô. Vocês falaram que estão olhando pra São José até pra ser uma nova sede pra vocês. Cara, eu gostei demais dessa cidade, de É verdade. cidade boa, hein? Bom. Cidade boa. Já vai um Bacana. convite, então, pra retornarem aqui. Tem convidado que já participou do podcast 6 vezes. É o recorde. Ah, então vamos bater esse recorde aí. Põe na agenda aí, põe na agenda. Vamos bater esse A recorde. gente tem um hábito de convidado volta e já volta com episódios especiais. Ó, agora o episódio vamos tratar desse assunto, a gente aprofunda, verticaliza. Legal, cara. Vai ser um prazer recebê-los, porque a gente Obrigado. percebe quando o convidado tem muita bagagem, tem muito Legal, conhecimento, muita experiência, que é o caso de vocês. Bom, você Então, gostou. sempre que vocês quiserem agregar, venham para cá, que é um canal aberto aí para vocês trazerem muito conteúdo para nossa audiência, que está muito sedenta de informação, que a gente sabe que os concurseiros precisam mesmo, né? Não, e esse canal de vocês é importante, é isso. Estão levando informação, conhecimento, é de mudar a cabeça, de fazer realmente algo que mude a vida. Sim. Não vou só É. entrar, eu acho que a gente falou muito sobre isso. Não vou só entrar por entrar, vou entrar para fazer diferença. Exato. Né? Vou tomar posse um concurso para ser diferente. Tem umas pedrinhas no caminho aí, mas para isso pode contar com o judiciário, de fato, para se resolver os problemas, porque infelizmente a banca examinadora, a administração pública em si peca muito. Estamos aí à disposição para o que precisar e parabéns demais. pelo projeto de vocês, parabéns pelo podcast. É realmente um serviço público, né? Sim. Foi legal demais, cara. E o que eu mais gostei, assim, que foi muito. A gente falou pouco de processo, né? A gente falou pouco de justiça, pouco de juiz. Falando Que o de vida, juiz é isso. Não, cara, a gente tá falando de vida, falando de concurso, Isso é mais legal. falando de sonho, falando da vida real, do que é, o que não é, mentalidade. Cara, eu gostei demais. Obrigado por nos ajudar nesse projeto, né? Também. Que o espaço desse tamanho, a gente ser convidado, realmente a gente se esforçou, porque realmente é um projeto grande. Vocês estão de parabéns, de verdade, como o Dr. Juliano falou. Parabéns por tudo. Conhecendo ali os bastidores de história de vocês. Bom demais, cara. E aí todo mundo ganha, né? Porque aqui o que a gente quer é compartilhar conteúdo. Claro. Quando você convidasse com tanta informação, tanto conteúdo, todo mundo sai ganhando. Bom Inclusive, demais. até falar pra audiência, confiram os links na descrição, tá? Muito conteúdo pra vocês aí dos canais, canal do YouTube, Instagram, tá? Confiram aí que vale a pena, que informação nunca é demais. E uma hora essa galera vai precisar. Vai. Nos concursos públicos. Que não, pessoal, mas se precisar, Vai se precisar, nós estaremos lá com muita sinceridade, muita transparência, olhando caso a caso. Nós estamos aí sempre À à disposição. disposição, gente. Maravilha. Pessoal, muito obrigado de coração pela audiência. Inscreva no canal, ative o sininho. Um grande abraço, bons a todos e até a próxima. Valeu! Até mais. Valeu, gente.